bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao 5º episódio do Pod da Resenha, aqui na Ulisses TV. Hoje eu trouxe convidados especiais aqui para o programa. Eles vão se apresentar para vocês. Hoje o programa vai dar audiência. Meu nome é William, para quem não me conhece, estou aqui na Ulisses TV também no YouTube, já participei do Amigos por Carros, tenho exclusivos no Brasil, gravo vídeos para Pirovani. Cara, WBC, agora que eu faço muita coisa, velho. O primeiro dono do Valhalla Brasil. Mentira, coisa sua. E é isso aí, bom prazer estar aqui para a gente falar um pouquinho de carros de rua e Fórmula 1. Consegui convencer o homem a vir falar um pouquinho de Fórmula 1 com a gente. Viu? Vamos lá. Eu sou o Gabriel, fizemos Amigos por Carros, de vez em quando apareço aqui para encher o saco do Gui, e a gente faz também algumas coisinhas no U-Turn. E eu sou o Felipe Gorintzweig, obrigado pelo convite aí, Gui, também, primeira vez num podcast, muito bacana aqui para a gente poder falar hoje aí de Fórmula 1 e também o que os carros de Fórmula 1 influenciam os carros na rua. E eu sou proprietário da Auto Friends, uma loja de venda de veículos premium. Exato, nosso parceiro. E é isso aí, parceiro também da Wish, lá do Gui e tudo mais, e é isso aí, turma. Com certeza. Por sinal, se vocês quiserem comprar uma Porsche, falem comigo lá na Wish Motors. Se vocês quiserem comprar veículos premium, blindados de qualidade e Mercedes, porque o homem aqui é colecionador de Mercedes e amante por Mercedes, falem com a Auto Friends. Se vocês quiserem comprar Ferrari, temos um colecionador de Ferrari aqui, o William dele. Procurem o Will lá na Pirovani, que agora o mais novo proprietário de um Valhalla. Então, Coitado do menino, chegou falando que tinha Mercedes a única, o Will só olhou assim e falou. Mal única sabe. do Brasil. Desculpa, Valhalla tem motor de Mercedes. Bom, hoje aqui no Pod da Resenha a gente vai trazer umas informações muito legais para vocês. A gente vai falar sobre as tecnologias e peças desenvolvidas e usadas na Fórmula 1. A Fórmula 1, na verdade, ela é um grande berço para a maioria das tecnologias que a gente conhece, que a gente usa nos nossos carros de rua. Então, até quando a gente está no nosso carro 1.0 lá, trocando marcha no estacionamento do shopping para subir e estacionar, você está usando uma pecinha lá, um sisteminha que foi desenvolvido na Fórmula 1, e às vezes você nem imagina isso tudo. ABS, controle de tração. O próprio ABS, o câmbio borboleta, enfim, a gente vai ver tudo isso aqui hoje. Um pouquinho mais de detalhe, um pouquinho mais de informação para vocês. E o bate-papo vai acontecer em torno o tempo todo disso. A gente hoje não fala de GP, mas traz bastante informação legal aí para vocês se deleitarem com tudo Não isso. na ordem, mas aproveitando que você está falando do shopping, CVT. Williams 1991. Sim. Fizeram CVT, não usaram, testaram, os carros Honda usam CVT. É isso aí. E aí a gente começa falando aqui, década de 70, 80, as décadas áureas da Fórmula 1, na minha opinião, né? Ali a Fórmula 1 realmente para o mundo eclodiu e virou um fanatismo, e eu falo por mim mesmo, eu sou década de 80 e sou fanático por Fórmula 1 desde criancinha. Velho, né? Tamo velho. Você é velho. Vamos falar primeiro dos assoalhos. Aqui a gente tinha na época aí a Lotus de 79, já com muitas funções do que depois a gente veio ouvir falar de efeito solo, mais nas Red Bulls aí dos anos 2000, mas lá desde 79 os engenheiros da Fórmula 1 estavam procurando essas soluções, os side pods, as entradas de ar para deixar o carro pregado no chão, e aí depois a gente foi ver tudo isso ser transformado em tecnologia de rua nas próprias Ferraris, F355, F360 Modena, de 94 a 99, ou seja, lá na década de 70 e 80 os engenheiros e mecânicos da Fórmula 1 já procuravam isso, no fim do meio para o final da década de 90 a gente passou a ver isso sendo usado nas ruas, não é mesmo, Gabriel? Cara, vamos lá, eu já estou até olhando para a imagem aqui. Rapidinho, antes disso, talvez até me lembre a questão do fan car. Eu ia chegar nisso aí, Quem A que Brabham, era? A Brabham. só que o fan car Que deu... hoje está na T50 do carro. eu ia falar sobre isso aí. Antes disso que foi banido também. Então, não, a ordem mais ou menos é o seguinte, eles usaram o efeito solo, né, que a gente tá vendo aí, e por que eles tinham as saias? Porque a saia tinha que acompanhar, né, então o carro sobe, a saia desce, o carro desce, a saia sobe. Então ela criava uma zona de alta pressão, que quanto mais rápido o ar passar, mais ele fixa o carro. Então não entrava ar lateral, não escapava nem nada. Então era o ar vindo reto e indo embora. Era essa a teoria. Pregando o carro no chão. Era essa a teoria.
né? Aí eles descobriram naquela época que depois a gente pôde ver o bounce, né? O carro balançando, lembra que ele era o efeito golfinho, né? Golfinho que ele Sim, o falava. efeito golfinho. É o golfinhar que eles falavam, né? Que não existe essa palavra em português, mas aí o que acontece? O carro usava suspensão mais dura, mais rígida, né? Os amortecedores e molas eram mais duros porque ele sugava o carro para baixo também. E pregado no chão, porque É. naquela época não tinha É. suspensão ativa, não tinha nada. Aí eles vieram com essa ideia. Aí, em 79, veio a Lotus não, a Brabham, eu acho, 78, 79, que ela tinha esse efeito. Tanto é que eles ganharam a primeira corrida, só que jogava muita pedra para trás. Era sujeira. E aí foi proibido porque, obviamente, né? Sim. Ia machucar os pilotos. Era perigoso. Aí, Até porque os caras Essa é corriam com metade do peito pra Mas fora. isso aí né, é, Chico? não, desculpa não era oficial, enterrado lá né? dentro. Isso é É, desculpa é oficial, desculpa porque oficial. o pessoal falava que tirava o quê? Acho que é 3 segundos mais rápido, era um negócio Não, estúpido assim. sim, mas também o capacete daquela época lá, Ah, né, sim, era é, tipo isso aqui, A tecnologia de segurança nada. não acompanhou É. esse avanço em velocidade Não de tinha o que pista. falar. Exato. Então, aí depois disso que eles fizeram, esse carro até lembra o Nigel Mansell, que a Lotus começou a desenvolver a suspensão ativa, aí senhor Nigel Mansell, maluco da cabeça, Uhum. aí eu me queimei com óleo quente, porque é hidráulico, né, o sistema, Sim. me queimei com óleo quente e não quis saber. Aí nós temos Nelson Piquet, falou, põe aí na Williams, Põe aí deixa que eu não tenho comigo, medo, não. deixa comigo que é nós. Aí o que ele fez? Desenvolveu, ganhou o campeonato em cima do Nigel Mansell e depois, opa, agora a suspensão ativa tá legal. É isso mesmo. Então é basicamente, eu tô falando por cima, né? Que senão Muito vamos ficar legal. 3 horas falando Sim, da mesma sim. coisa. Ou seja, a Fórmula 1 que começou lá na década de 1950, né? Foi se desenvolvendo, 70 e 80 ela já estava desenvolvendo tecnologia de ponta que foi usada 20 anos depois nos carros de rua, que até hoje são carros espetaculares. Uhum. E aí vem o monocoque em fibra de carbono, né? A gente estava tendo essa conversa aqui, ele começou a ser desenvolvido ali em meados de 81, 81 pelo 1981, mas foi ser validado num carro de pista mesmo, na competição aqui na McLaren. Niki Lauda andava de McLaren nessa época, 1983, e a partir daí a gente viu a comprovação de que um chassi e um monocoque de fibra de carbono é mais leve, porém muito mais resistente do que o alumínio, por exemplo. A história, você falou do alumínio, a história era a seguinte: os carros de antigamente eles eram feitos um chassi tubular com placas de alumínio, o Exatamente. que era perigoso e o tanque de combustível era na lateral. Pô, era Exatamente uma isso. bomba atômica aquilo ali, né? Pra te explodir e te botar fogo e matar. Tanto que Niki Lauda a gente já sabe, fizemos aqui. Sabe o que aconteceu, A gente né? fez o especial A gente dele. falou do Niki Lauda aqui. Então já sabe o que aconteceu. Aí o que John Barnard, ele é engenheiro também, ele foi dar uma olhada nos aviões, que os aviões faziam já um cockpit de carbono. Em 1981 ele foi atrás de uma companhia, acho de uma empresa americana, não lembro de cabeça, depois eu olho aqui na inteligência artificial e falo. Ele foi atrás de uma fabricante americana e eles começaram a desenvolver esse monocoque de carbono para ele ser mais leve e mais seguro. Uhum. E aí estreou na McLaren e a McLaren sapecou todo mundo, né? Deu um pau em todo mundo. E aí é legal porque isso a gente está falando de 81, 82 e 83. Só em 87 essa tecnologia foi ser usada num carro de rua, que foi a Ferrari F40, lendária, um dos carros mais espetaculares já feitos no mundo, na história. Um complemento daqui pro slide anterior, mas só falar um pouquinho aqui. Aqui é a última, ali no caso F40, é a última Ferrari que o Enzo viu, é por isso que é tão prestigiado. Mas daqui, então, a questão do monocoque em carbono, a McLaren F1 na época de rua também estava vindo. Muito caro de construir, fez um sucesso. Eles falavam que era 400 unidades, aí tinha um que era por Niki Lauda. Sim. Era 399, 400 por Niki Lauda. Mas aí expandiu para, eles falam 1.312, 1.315, né? Voltando no slide anterior, só para... Aqui a grande questão nessa época, eu pedi até por Gui colocar 94, 99, na verdade a Modena mesmo vai até 2004, mas é a área de desenvolvimento isso aqui. Isso mesmo. Esse momento é o momento em que o Luca de Montezemolo assume a Ferrari. Na verdade, ele assume com a 348 e saiu uma história muito famosa na época, que era nas 348 TB e TS, que ele andou e falava com essas palavras, que o carro era uma verdadeira merda, porque de arrancada ele tomava do Golf GTI de farol. Falou que a gente precisa revisar tudo. Tanto que o pessoal fala, você quer comprar uma 348? Você vai comprar a GTB e a GTS ou a Spider, que é o final do projeto. Enquanto estava desenvolvendo aquele carro que é 355, já com assoalho mais liso, já a questão para deixar o carro muito mais aerodinâmico. A questão é assim, a gente está numa época que estava surgindo o túnel de vento ali também, tá? Foi um dos primeiros Ferraris
astro de contorno de vento. A grande questão da 355 para a Modena, não só a evolução, aqui tem outras questões no meio, né? Por exemplo, a Modena, você vê que ela tem um farol fixo na frente. Exato. Começou a proibir legislação. Então, os últimos carros que eu lembro, que era Escamoteável, MX2, você tem que escamoteável. O o MX-5, o MX-5, a Porsche não tinha mais o 944 e 928, foi sumida, a 456 era a última, depois já veio a Scaglietti ou a 550 com os faróis fixos, porque a legislação já não permitia Explica porque mais, né? de atropelamento, né? Então, pra É, não o pessoal falando machucar. que é o seguinte, Sim. o farol escamoteável, ele levanta, é o que falam, né? É, o que É fala. uma parede o negócio. Então, se for catar um pedestre, Exato. você não é que arranca, você desintegra a pessoa. Bate de frente. Como é que funciona Uma uma parede. homologação hoje? Por que alguns carros, tipo, por que a Ferrari consegue V12 aspirado e não V8? Cara, é por tiragem, é simples, é tipo assim, a quantidade que o carro vende. Por que o V12 tem e a V8 não? A quantidade de unidades produzidas V12 comercializadas é muito menor que o V8. Então, eles levam assim, a quantidade de unidades que é vendida num estado ou num país proporcional ao tamanho da população. Então, sei lá, se tem uma população, sei lá, de 2 milhões de pessoas, quantas Ferraris desse modelo tem? Então, aí eles fazem uma conta lá que é a minha probabilidade de ter um acidente e a pessoa morrer com esse carro. Eu sei que, tipo, é um negócio meio... Como é que você vai falar? Deve ter acontecido. Bom, o pessoal fala, sim. placa tem história. É, Sim, Então, é alguém isso. deve ter morrido atropelado com a porra do farol com escamoteável e certeza. deve ter morrido. Então, eles certeza. colocam por probabilidade, entendeu? É mais Mas ou aí menos também assim. você vai pegar o cara que tinha 102 anos, problema Não, nos mas ossos. a gente concorda que ia machucar. Tanto é que os símbolos, né? O Da Mercedes. Da Jaguar, Da Jaguar, nossa, admira da Mercedes. A da eles Mercedes foram- ainda eles conseguiram que sumindo, ele amassa ainda. ele dobra, O né? da Mas Jaguar quando ele era é uma fixo, ele navalha. era um problema. E o da Jaguar é uma navalha. É um navalha. negócio assim que você fura a pessoa, Né, de né? cobre, né? O negócio Exatamente. ele Fixo, nem né? deformava. Duro, né? É, ele Fixo nem duro, ele deformava. Então, você pensa assim, o que eu quero dizer? Quanto mais carro é produzido, mais complicado é as leis de emissão, ruído, gás, tudo por probabilidade. Então, assim, vamos pensar num produto tipo um Corolla, que vende horrores, é um dos produtos mais vendidos do mundo. Ele é o pior carro para passar numa legislação, desde crash test interno, que eu descobri pelo Christian von Koenigsegg, que a gente fala assim, por que um Koenigsegg, um Pagani é tão caro? Pelo material, carbono, também, mas ele fala, isso aí ele fala que é 20% isso daí. Exato. Ele falou assim, existe o crash test de batida, existe o crash test interno, que é você tá dirigindo, e o Christian dá um exemplo, lembro no vídeo que eu vi dele, que você tá dirigindo, aí você bate o carro, a saída do ar-condicionado pode bater na tua cara, Sim, no sim, teu sim. olho. Então isso pode causar um traumatismo craniano, então você entende como funciona, você tá nesse meio, você entende, então É isso aí. são tudo legislações, tá? Então a ideia do assoalho assim, por aerodinâmica, a Ferrari fala que ela nunca foi muito fã de asas, exceções de F40 e F50, que ela gosta de um design mais harmonioso, mas óbvio que a hipocrisia vai caindo, chega uma hora que a conta chega, que é tipo, Exato. tem a SF90XX, que é uma hora que, cara, você tem que usar ao seu favor, a gente vai falar aí dos outros aí, mas Exatamente. mais ou menos isso, né? Aí, o monocoque, retomando. Material de monocoque Kevlar, de que é material carbono. balístico, para quem não sabe, e os capacete também. Sim, os capacete. Inclusive, muitos capacetes caiu no chão, quebrou, você troca, porque Trinca. ele racha, trinca e perde Na verdade, eficiência. é que ele foi feito para uma pancada só. Ele É não foi isso. feito para ficar caindo, ele foi feito uma pancada só. muito resistente, mas é Por uma descartável. vez, por uma vez. E também o material perde as propriedades com o tempo, então perde a Exatamente, validade. exatamente isso daí. E aí a gente vem para um dos mais famosos acessórios de Fórmula 1 que foram parar nas ruas. E como eu disse antes, eles chegaram aqui nas ruas, ó. E em 89 o Mansell foi o primeiro a ter isso no carro dele, porque eles perceberam que o piloto perdia muito tempo abaixando a mão para trocar de marcha, fora que no meio da curva ele ficava com uma mão só, sendo que com duas mãos ele vai ter mais precisão. E aí eles foram atrás e desenvolveram o pedal shift, que é conhecido aqui no Brasil como câmbio borboleta. Ele começou aqui ó, na F355, inclusive ela até leva na nomenclatura F355F1. Por quê? Porque ela traz esse câmbio borboleta lá em 96. Então, em 89 o Mansell começou a ajudar esse desenvolvimento, começou a usar, 96 a gente foi ver na rua. Mas, nos super esportivos,
Hoje a gente tem esse câmbio nos Em todos os 1.0 aí, câmbios, qualquer carro tem. E era diferente esse câmbio, o Will deve lembrar disso aí, ele vai saber melhor que eu. Eu acho que era hidráulico o primeiro sistema que eles usavam. Hoje automatizado de uma embreagem, Era hidráulico, tanto é que você ouviu o Galvão falando, o cara teve problema hidráulico, o Galvão fala besteira, mas tudo bem, o hidráulico era, né, qualquer coisa hidráulico, mas não, era o câmbio que era hidráulico, e o Nigel Mansell reclamava muito que para descer as marchas, né, na redução, tinha um lag e travava as rodas um pouquinho. O Prost também falava que travava um pouquinho. Tem um termo em inglês disso, como é que chama? Eu não vou lembrar o termo agora, talvez venha o termo. Ele tinha um lag e travava, né? É como se você, sei lá, você tá em terceira no teu carro, você engata a segunda, mas você tira com tudo o pé da embreagem. Sem ponta-taco. Ele dá uma... brake traction, chama o termo. Brake traction. Isso mesmo. Então você dá a travada, só que se você tá numa curva, ele rodou. Ele não fazia ponta-taco. Tem uma questão aqui nessa época também que... Então, manual automatizado de uma embreagem, você tem... Então, o câmbio atrás do volante... Uma coisa que falaram... Também tinha na F355, né? F355, a F1 também tinha esse problema, né? É que, tipo, você... Então, aí o que acontece? Na 355 você tinha... É que hoje é muito rápido os câmbios diferentes. Mas você podia dar um rev matching, né? Então, no tempo que você dá uma acelerada, então você não tinha... 355 hidráulico também? Sim, né? Exatamente. Uma coisa que, assim, né, eu tô falando mais para hoje já, que as Ferraris ainda continuaram. Eu sinto que, por exemplo, você tocando um carro, no caso da borboleta da Ferrari, ela é fixa. Fixa, né? Você pega na Mercedes, da Audi, BMW, qualquer, ela acompanha o volante. Eu não sei, eu nunca entendi. Eu prefiro fixa. Eu nunca entendi Peraí, isso. tem Eu umas não teorias. gosto. Quando você dá um sobresterço, você perde a borboleta. Tem umas Não, teorias. Aí você sabe que ela tá sempre tá ali. aqui, você tá precisando agir, trocar marcha. Meu, eu sei que você também não vai trocar, é difícil, você vai entrar sempre com uma marcha na Sim. curva Mas e desde tal, que você só fique mas, cara, você 180. tá aqui, você tá trocando aqui, Não, mas entendeu? o que eu vi- Uma hora que você Imagina, passa tá no no meio da 180, curva, você tá saindo perde. de curva, tem que trocar Não, marcha, tem tipo, sentido tirar que a ele... mão. Não, tem tem sentido umas que ele teorias, fala, porque se mas você eu tiver nunca virando... gostei, umas Você teorias. virou o Nunca- volante, você virou o me adaptei. volante, certo? Tá aqui fixo, você virou, a traseira do carro saiu. Aí você consertou, certo? Exato. A sua mão tá aqui, a Só que- borboleta tá aqui. Não, mas você tá aqui. Não, tudo bem, Só que você a vai sua ter mão que tá aqui. soltar. Uma das mãos você vai soltar, você consegue soltar. Os moleques que fazem drift, eles conseguem isso. Você soltou, você botou aqui, trocou e voltou. Você vai remanejando sua mão. Agora, o que Então, você não tá sei. falando, Eu vou você te não falar as consegue teorias ficar disso. trocando. Não, mas você tá saindo aqui de lado, você tá precisando dar marcha. Mas e quando o volante vira inteiro igual é o que ele tá Exato. falando? Enquanto Não, você tá a quando o 180, você tá no controle. Exato, beleza. Se passar Vamos e você precisar concordar. soltar a mão do volante pra corrigir ele, Quantas vezes já era. numa pista, Você quantas vezes perdeu. numa pista você vai dar duas Não, mas é mais testadas no simples. volante? Os dois Quando têm você dois tá numa problemas. pista, o máximo que você vai é isso aqui. Você perde tempo, Não, você perde... Não, meu... você vai entender. Tem duas questões. Primeiro, rapidinho, só um comentário do volante dar uma mão, só que o Gui falou. Dizem que o Senna era canhoto, né? Uma das grandes questões que ele tá trocando marcha, então ele tinha muito mais força. Muito mais força Você e acha a que não era? precisão Não, ali, isso né? é coisa de Galvão Bueno, Mas fala é- bola. Mas você não acha que dar o volante da esquerda De jeito Foda. não nenhum. faz diferença? Eu né? sou destro, eu andava com câmbio nos Fórmula Ford aqui, trocando, numa boa, com a mão esquerda. Você dirige com a mão esquerda o tempo inteiro. Não, é que eu não sei como é que é um carro de Fórmula 1. Por isso que eu estou perguntando. entendeu? Não. História de Galvão Bueno. O canhoto vai ter uma habilidade um pouquinho a mais se ficar só com a mão esquerda no volante do que um destro. Isso porque aí, isso a aí mão com forte certeza. dele é da esquerda. Dá. Eu acho que o canhoto seria melhor se a marcha fosse para a esquerda para ele trocar, que é muito melhor, porque a marcha você precisa ter uma precisão diferente isso eu do pensei volante. também, de tipo, É. em vez de ser aqui, É, é exatamente É, aqui, né? então, cara, que nem os pô, carros de rua do... a melhor mão dele tá no volante, que não é difícil. O difícil é aqui Não, as não, marchas. não acho Mas que a a questão primeira, é volante. a primeira quando você põe o câmbio, né, a marcha pra trocar a marcha aqui, a primeira vira uma quinta, né? Talvez Não, é que o Não, câmbio não atrapalha, muda. é que né? o câmbio, Muda. o câmbio usado fica mais longe, talvez, não, sei. Não, o que o Gabriel tá falando é o seguinte. Você vai entender o que eu vou te falar. O volante, sua mão tá lá travada, eu sou canhoto. Então a mão tá lá travada, é só direcional. tá Se vendo? você tem que ter a precisão de acertar os engates, com a mão que não é a sua prioritária, é mais difícil. Ou o canhoto. Sim, sim, Coloca sim. lá o câmbio grelha de 6 marchas pra Sim, você mas fazer com a você mão tá que numa não é pista, a principal sua. mas pra quem É é um destro problema. também é ruim. Não, Você acerta certinho aqui, mas na hora de tocar Não, aqui com mas é mais com o fácil. peso do carro e tudo... É mais Acho que não, fácil pega você o- que é ó. destro acertar o câmbio Não, grelha sim, com a mão. acertar, Se sim, ele é acertar, canhoto, sim. se a gente for dirigir, a gente pega um carro inglês, eu e ele. Eu Você vou é errar a canhoto, marcha. Não, eu sou destro. Se ele fosse canhoto, a gente pega um carro inglês.
Cara, a minha probabilidade de errar a marcha é muito maior. Beleza, uma hora eu Você vou é destro acostumar. ou você é Eu canhoto? sou destro. Do que pegar um canhoto, Não, eu entendeu? também. Dirigir carro É que inglês eu falo, eu osso. não sei, o que eu sinto, que talvez, assim, de maneira geral, eu também sou destro. Mas eu tenho muito, teoricamente, eu tenho muito mais força na mão direita que na mão esquerda. Não, Agora, tem força, tem mas mais o uma que eu tô outra falando coisa. é o É seguinte, precisão. Tá. Não é a precisão, é a coordenação, Coordenação. de você acertar um câmbio Coordenação. grelha, Outra o coisa. H. Vocês já pisaram com o Naquela pé época, de... mas- era H que os caras Sobre trabalhavam. o comentário que você fez, então você tá pensando que, tipo assim, se o volante é na direita, tudo é invertido. Não é, o volante é na mesma posição. A primeira é pra lá. Então, a primeira fica longe, isso que eu tô falando. Isso, a primeira, a segunda, isso que eu tô terceira, falando. quarta, Não, mas e a o Se que quinta você pra cá. joga o volante na direita do carro e você é canhoto e você tem que jogar a primeira toda vez, a primeira lá É uma embaixo. sexta, né? É Pô, uma você tá jogando quinta. uma. Isso que eu tô falando, você tá jogando uma quinta. foi o que eu Então, tô falando. não. Então, mas o... Não é que você tá jogando uma quinta curta aqui, porque quando você engata a primeira com a tua mão direita, você engata aqui próximo. Você tá mais aqui, porque você usa mais primeira, segunda, terceira, quarta. Então, mas o Difícil você câmbio- engatar a quinta é só mas em o- reta, entendeu? Mas o câmbio de fórmula, que é o Hewland, ele é apertadinho. O movimento que você muito faz é isso aqui, ó. apertadinho. Você não chega a fazer isso. Não, O sim, movimento que você faz é isso aqui. Em carro de Com rua, né? com Em de carro E rua, outra, a grande deficiência deles não era nem acelerando, porque a hora que você tá acelerando, às vezes você tá com o carro alinhado na reta. O problema era entrar nas reduzidas e no meio da curva você ter que trocar. Tirar a mão do volante, tá toda hora, reduz, põe a mão, reduz, põe a mão. Então, quando virou borboleta, E tem ficou outra muito coisa, esse mais câmbio preciso. de pista, o Hewland, você olhou pra ele, a marcha entrou. Você só precisa botar na posição. Às vezes a gente tá dirigindo, quando você vem com visto da rua, você coloca a marcha, você fala, não entrou. Porque você não escutou, crack. Não, quando você pisa na embreagem, você solta, ele faz sozinho. Você colocou na posição, ele puxa, ele suga a marcha. Então é um câmbio fantástico andar com isso aí. Outra coisa, pé esquerdo para frear. Vocês já frearam com o pé esquerdo no carro Já. de rua? É muito ruim. É Fica muito ruim, ruim. entendeu? Fica, Porque fica. Mas O pedal é mole, né? não, o pedal ele tem que ser mais mole, pesado. sua sensibilidade. O pedal ele é mole. né? Né? É, Você ele vai mole, frear você um vai- pouquinho sem fio o pé inteiro. Exato, né? exato. É, ele isso, é isso. mole. sensibilidade Aí o de diferente, pista, o que que a gente faz? A gente endurece um pouquinho mais para você usar porque aí mais você força. consegue ter... Isso de ser E aí, destro é... sobre a questão do pedal shift estar fixo ou não, cara, tem muitas teorias. Não Isso aí é eu só Ferrari que é nunca fixo. Nunca Ó, não é só Ferrari que é Pra mim fixo. Lamborghini não também, isso, né? cara. Hã? Eu não, Lamborghini Não, tem também. vários carros. Ó, não vamos me lá. adaptei com isso, Ferrari cara. fixo na coluna, Lamborghini com exceção da Urus, que a Urus acompanha, porque já tem o projeto Volkswagen, Audi, óbvio que vai acompanhar. Sim. Aston Martin, de Vantage, Vanquish DB12, o Valhalla não lembro agora se era, mas o DBX acompanha, Porsche Tá. acompanha também, né? Porsche acompanha Porsche também, acompanha. Maserati, dependendo do modelo, é fixo na coluna. Cara, é assim, Mas ó. acho que a maioria é fixo, né? Tem Não um carro É, que não, mas eu acho que a... Os mais Levante- velhos, Vocês não estão Não, lembrando, o mas Levante é eu vou fixo. lembrar. o Levante Qual? Citroën VTR. Nossa, nem sei, nem Nossa andei nisso. senhora, você fica... Esse fica fixo. Fica fixo. É capaz de dar um pau na energia aqui. Agora, vamos Muda lá. de assunto, porque sai de carro. Não tenho uma preferência entre os reviews que eu vi de pessoas lá fora, qual que prefere. Eu sei que Chris Harris prefere fixo na coluna, Tiffany Dale prefere fixo na coluna. Principalmente a desculpa porque você sabe onde eles estão o tempo É isso. todo. Aham. Pera, mas aí você vai falar, o negócio de virar e tal. Não, às vezes é porque é o seguinte, tem uma outra coisa. Na Porsche, por exemplo, você tá aqui, que seja o 992. Você tá virando, o negócio acompanha. Se você tá manobrando, você não sabe aonde tá. Mas você troca a marcha manobrando? Pera, não terminei. Então, por você estar virando e estar aqui, o que você tem? Você tem que tirar a mão do volante e jogar aqui. Aham. O da Ferrari, teoricamente, não. Você está o tempo todo aqui. A única coisa que você vai tirar a mão do volante, sabe para quê? Para você engatar a ré. Você É joga isso. no neutro e Que você é um perde mini aqui, entendeu? joystickzinho, Exatamente. Sim. Não tem preferência. Se você for perguntar, tipo, acho que a Abby, que é a moça do fez do Grand Tour, ela fala que depende do carro. É mais como você se sente. O que eu te falo, que tem dado muita coisa, eu prefiro o fixo da coluna, mas não é, tipo, é o Fixo melhor que também. tem da coluna, eu tô falando, não no Eu volante. prefiro não, fixo. eu prefiro fixo no volante. Mas- Eu prefiro fixo na Eu vou te coluna. dar vou fazer um comentário que é fato isso. Quando você se acostuma com um tipo, É. você vai até o começa a achar fim. um outro esquisito. É. É igual o telefone, né, meu? Se você vai no, se você Mais vai ou no menos. Apple, É, você vai tipo pro Apple até o isso. final da vida. Aí o que acontece? Você vai no Samsung Uma época eu tava Android, gravando Android. muito Porsche. Era só fixo no volante. E é exatamente isso. Aí você volta pra Ferrari e fala, puta, tem que... Aí nessa semana, lembra que eu gravei Confuso, duas né, Ferraris, gravei uma Lamborghini, você volta pra Porsche, uma bosta. Mas não é uma bosta, é até o cérebro só. Uhum. É a mesma coisa assim, um conselho também. O que é melhor? Não tem, vai de cada um. Mas eu não sei se você tem isso na cabeça de vocês. Quando você tá dirigindo um carro a combustão, você sabe. Hoje na minha cabeça é assim. Você me dá um carro elétrico, tipo um Taycan, ou que seja um e-tron e tal,
No início é muito esquisito, vários aspectos. Ah. Hoje o meu cérebro já está calibrado. O que está calibrado? Aquele negócio do inversor do freio motor que você tira o pé do tá. freio. One pedal. Isso, one pedal drive. Odeio isso. Então, Nossa posso senhora. falar? Só que você, Mas você depois que entende, você né? aprende... Não, depois que você aprende... Não, mas você entende não tem que por tirar o tem? pedal... Sim. Não, Porque ele regenera a bateria, você entende? não, ele recarrega. Não só recarrega, como você usa menos o freio. Não, exato, físico. você economiza Só que freio. você, Usa tem que muito freio motor. você tem que colocar isso na sua Você tem, que cabeça. calibrar, você tem que acostumar a calibrar teu pé pra você tirar Porque você e ele não já... freia. ele É freia que eu com o falo, peso você do não freia. motor, né? Você acelera menos. É o É. princípio do carrinho de controle Exato. remoto. É. Tá? E o, Posso falar? e o peso da... Hoje eu fico pé da vida quando eu pego um Taycan, qualquer carro elétrico, e a porra tá com o sistema desligado. Eu falei, ó, a pessoa que dirige, ela não sabe pra que serve. Sim, E eu fico bravo com o vendedor que vendeu o carro. Falei, provavelmente o cara que vendeu não explicou isso pra não pessoa. explicou. Posso falar? Você precisa andar uma semana com o carro, você reprograma a tua cabeça. Da mesma maneira, você está dirigindo carro, você vai dirigir moto, você vai dirigir bicicleta, você vai pilotar bicicleta. Você sabe que a bicicleta, você não vai conseguir acelerar, você vai ter que pedalar. Uhum. Você vai conseguir moto, você vai acelerar, equilíbrio e tal. Você reprograma a tua cabeça. Então, tudo que eu vou te falar, de Sim, coração, entendi. é tudo questão de se acostumar. É. Mas eu fico pé da vida quando eu pego um carro elétrico E o cara sistema está Tá desligado. desligado. Falei, o cara tá gastando pastilha Sim, e às vezes de bobeira, o carro tem de bobeira. freio de cerâmica, É. que é um freio que, tipo assim, o disco dura pra sempre se você souber cuidar da cuidar, tua pastilha. É. A partir do momento que gastou a pastilha, arriscou o disco, a conta é Não, 50 pau por Esquece, disco. meu E outra amigo. coisa, já ó, dei- Não, e já dei a 50 chave por do disco carro. com sorte, hein? É. Dependendo do carro. Não, e o senão one pedal é que você tá dobro. falando, o pessoal Na fala, Volvo, né? o pessoal fala, mas Volvo, eu só, Tesla... eu só rodei Ai. 300 km com o carro. Pô. Cara, se usa um pedal, você roda 400 km. Não, você isso tá é- sempre regenerando. Exato. Não, e é maravilhoso, porque você anda na cidade, cara, você não usa o freio, você vai, tipo assim, o carro tá com 30, 40 mil quilômetros, seu freio tá zero. Eu falo, ó, o cara sabe, esse cara, essa mina E uma manja, coisa, já olha as assim. O Gui baterias- tá desejando mal pra você, você tá falando de elétrico, ele já tá te olhando, tá desejando mal pra você. Não, mas ele tava falando de Taycan, eu Eu vi adoro o a Gui Taycan. chegar de carro elétrico. Eu aí, adoro a né, Taycan. Ele ele fala chinês, ele acha que é Acho que ele chinês. chegou com o Hora GT, com o Hora GT. Hora GT. Hora GT, É o Hora GT vermelho, preto. vermelho. Tem carros bem. Eu lembro que eu dei numa 530e e o Tesla. O Plaid não é tão forte, mas tem uns, cara, que vou te falar. Lembrei, o Mercedes, o Mach-E, aquele SUV elétrico, você coloca no estágio, juro pra você acelera, você tira, parece que tá fundando o pé no freio. É, É bizarro muito isso. forte o recuo. Porque né? você fala, tá com algum problema, o freio tá travado. É. Mas vou te falar, é A o Volvo também é carro bem que forte, né? mais regenera e é o melhor tipo de carro que existe. Tô falando anda e para. Sim, sim, Mas sim. você reprograma a tua cabeça. Se você mostrar isso Então. pro teu pai, pra tua mãe, esse Mas- carro é uma merda. É uma bosta. Exato, Vai ele vai falar falar isso, que Você pegar um cara Os jovem... clientes falam, meu, desativa esse negócio, pelo amor de Pelo Deus, amor isso de aí é uma Deus, tira merda. isso aí. Eu tiro o Isso pé é do bem acelerador, o carro difícil. parece que freia, eu Então, não quero Mas isso. ele, então, A gente ele- trabalha com venda, É né? A gente costume, vive não. isso todo dia, né? Isso é A gente bem sabe, o difícil. cara chega lá na... Mas como é que tira? Como é que eu deixo... Primeira coisa, É. como é que desliga Isso isso, é né? bem Por favor, difícil. já deixa assim quando for me entregar. Isso é difícil, cara, porque... Puta, como é que você vai explicar Isso isso, já tem um pro cliente? Tem Como é que você comentário vai negativo Como é que disso. você vai explicar isso pro cliente? A não ser que ele seja... Que nem o carro elétrico, tipo, o que é legal? Então, depois você passa uma semana com um carro elétrico, tesão, absurdo. Você vai ficando mais velho, todo mundo aqui sabe, Uhum. o que você prioriza ao longo da vida? Principalmente estando no carro, é a porra do silêncio, não é? É, não sei vocês, eu tô Eu sou jovem. Aí você tá uma Eu semana curto andando um com um carro carro elétrico um elétrico, pouquinho, vai. você eu vou volta admitir, para um eu carro, gosto. mesmo que seja zero, A a combustão. combustão, esse carro tem algum problema. Eu É, não não, é sei, muito velho, faz barulho, muito ele vibra. barulho. É, o carro elétrico é um Isso é silêncio um- absoluto. Mas né, aí, meu? É um então, tesão na isso. minha cabeça, hoje, está tudo reprogramado. Aham. Então, eu acho que na minha cabeça eu entro num carro popular, eu entro num carro esportivo, eu já sei o que é cada um. Exato, entendeu? exato. Mas é uma coisa que as pessoas precisam ter experiência. Que nem a pessoa não gosta de carro elétrico, faz barulho e tal. Então, no dia a dia É excelente, sensacional. meu. Excelente. Agora, realmente, para rodovia não é tão bom, mas é isso aí. Né? E É. aí, além do desenvolvimento do câmbio borboleta, que a gente estava falando agora, do pedal shift, a gente teve também em 89 o princípio ali do desenvolvimento do shift light. O que é o shift light? Ele acompanha o giro de rotação do motor e vai acendendo umas luzes sequenciais conforme o giro do motor vai subindo. Para avisar o piloto, ou dar para o piloto uma sensação visual do tempo certo da troca de marcha. Eu acho particularmente isso fantástico. Eu sou da época que a galera, quando preparava carro turbo para ir brincar na raia, fazer umas corridinhas ilegais,
colocar vermelha lá. o shift light para acender na cara na hora que dava no corte. Primeiro, para saber a hora de trocar sem tirar o olho da pista, porque estava acelerando na rua e tem todo um risco envolvido. E segundo, para não quebrar motor. Porque naquela época, depende do motor AP, por exemplo, que a galera adorava preparar, não tinha limitador de nada. Se continuasse com o pé lá no porão, ia explodir tudo. Então, a hora que acendia a luz amarela na sua cara, você sabia que você tinha que aliviar e trocar de marcha. E aí isso também veio da Fórmula 1, também foi desenvolvido e foi ter na Ferrari 599 GTB. Em 2006, a gente pôde comprar um carro de rua que tinha o shift light que E começou a hoje ser em dia a desenvolvido BMW vende os lá em volantes. 89. Nossa, acho horrível essa BMW. Qualquer Ela vem. BMW, o cara Grosso, né? Ficou grosso. vem. O cara Os coloca caras na não sobe assim, 320. feio, E eu vou falar mais, eu já vi cara adaptando isso em Golf GTI, colocando já vi o volante Porsche. em Golf GTI. Eu vi Porsche Então. 911, eu falei, que horror. Enquanto Isso não aqui, colocar então, na 320, tá tudo bem, né? nesse... Ah, tem, viu? É os volantes M Performance. que você Sim. fala. Nessa época, ainda, tipo, eu cheguei a andar algumas vezes de 599, é mais charme. É mais, ai, que bonitinho, tá acendendo É. as luzes. Mas o que é legal, que eu lembro que eu vi um vídeo do Chris Harris, depois que eu tive a experiência também na 488, é legal que se você tá dirigindo, então você vê as luzinhas, tem até que bonitinho. Aí você troca a marcha, sabe? Ah, que legal. Só que na 488 começou a mudar o nível, porque você não olhava mais para a luz. É o que você falou na sua visão periférica. É Então você isso. tá aqui, ó, o negócio acendendo, aí você vê o negócio, começa a encher, você já É troca. uma sensação visual É. sem tirar o seu olho nem por um segundo da pista. Porque o que acontece? Essas luzes, não é que elas começam a acender em 1000, 2000, não, elas acendem lá em cima de 5000 RPM. Até porque senão ela atrapalharia, né? Você ficar com a luz fica toda hora o tempo piscando. todo. Exato. É um opcional, na época era, e é legal que na SF90 é um canhão, velho. Então o negócio tem que, é meio que já troca na hora na sua visão periférica. É Exato. maravilhoso, velho. Muito É, legal. da Ferrari é assim, né? É funcional. É assim também? Sequência. É útil pra caramba, principalmente carro muito forte. Isso aí. E aí também a gente segue falando da década de 80 ainda, que lá atrás eles já utilizavam diversas soluções de freio, porque o freio sempre foi um problema para a categoria. E até hoje. Tanto é que a gente está vendo recentemente, ano passado, a McLaren foi campeã com um sistema de freio que não superaquecia, que ganhava temperatura mais rápido, isso dava uma vantagem enorme para o Piastri e para o Norris na pista, e o resultado está aí, Norris campeão, McLaren campeã de construtores. E esse ano a gente viu recente um debate muito acalorado, desde o GP de Mônaco, onde o Leclerc reclama dos freios que ele está utilizando, dos freios de marca italiana, contra os freios que estão montados no carro do Lewis Hamilton, que são freios de marca inglesa. Inglesa ou alemã, hein? Agora Francesa. Que marca que é? Você sabe Francesa. o nome da marca? Carbon Industries. Fiquei na dúvida Francesa. agora. É. Mas enfim, esse debate tá até hoje. Então, lá na década de 80 eles já buscavam solução, tudo evoluiu, tudo ficou muito bom, os freios de cerâmica, freios de carboneto de tungstênio, tudo foi funcionando, mas até hoje é um ponto crítico a ser resolvido Que os freios de bonitinho, ele Fórmula 1. sabe carboneto de tungstênio. A Porsche não tem mais, né? Você sabe. Eu sei. Mas eu E era o mais entendi. bonito, né? O Era, freio porque ele é espelha, aquela platinado, coisa espelhado, mais sabe? linda. Que bonitinho, Parece que tá você sempre olha, novinho. Mas já- não oxida, a coisa mais linda o freio. Mas né? já que o Gui trouxe a briga de freio dos dois pilotos da Ferrari, tem uma diferença. Se você olhar o Carbon Industry, ele tem mais furinhos, né? Os dois têm o mesmo tamanho, mesmo material, mas ele tem mais furinhos. Então ele refrigera melhor. Logo, tem menos fading, né? Na teoria. E eu vi o Hamilton falando que ele é melhor para modular. Não, e outra, né? A Ele é melhor do que o Fórmula Brabham. 1, esse ano, nesse novo regulamento, eles eles deram liberdade criativa e liberdade técnica para a solução de resfriamento de freio. Então, quando você tira a roda do carro do Lewis, por exemplo, ele está com uma capa em volta, uma solução tecnológica de dutos de ar um pouco revolucionária perante ao que tudo era feito, porque o regulamento da Fórmula 1 limitava o desenvolvimento dessas peças. E agora não. Agora a Fórmula 1 liberou os engenheiros para falar, criem as suas mágicas aí. Você viu da roda? O Lewis está lá. E por que o Lewis tem isso? Porque a maior arma do Lewis Hamilton em pista é frear em cima, é frear na entrada da curva. Poucos pilotos conseguem frear tão dentro da curva quanto o Lewis. Esse sempre foi uma das maiores armas competitivas dele perante os outros pilotos. E ele veio sofrendo ano passado com o carro da Ferrari sem equilíbrio nenhum, onde tiraram dele qual que é a sua maior habilidade como piloto. A minha frenagem é imbatível. Ele não tinha como frear o carro em cima porque não tinha equilíbrio. Esse ano está ao contrário.
além dessa liberdade de desenvolvimento, que é isso que se fala, o Lewis fez a equipe funcionar em volta dele. Fez mesmo, porque ele foi lá e falou, amigão, você quer que eu seja competitivo, a minha maior arma é minha frenagem e a forma como eu traciono para sair da curva. Se vocês não me derem o freio do jeito que eu gosto de tocar, a minha performance não vai vir mesmo. Então, peraí, vamos resolver seu problema. Resolver, tá aí o resultado. O homem vai brigar pelo título, hein? Me cobrem depois. Será? O homem vai brigar pelo título, hein? Não, e tem outra coisa, o freio eles usaram, tem essa capa que o Gui tava falando, tem uma refrigeração, né? Então ele também superaquece o pneu, superaquece não, ele aquece Ele o pneu. expande, não é um negócio É, assim? ele expande e ele aquece o pneu. Aí o que que a Ferrari descobriu? Ela começou o teste em Mônaco, e ela tá mudando, cada pista ela tá mudando o desenho, né, da Ela face vem da roda. desenvolvendo. Então, Nossa. ele ajuda a resfriar também, não deixar o pneu tão quente, com isso você tem uma durabilidade maior de pneu. Então, o pneu aquece no Que é o que momento aconteceu na certo, Espanha. na temperatura certa, e aí ele tem pneu durando mais tempo. Então, você vai falar, Mas o que faz isso? É a roda do a carro? roda, É a roda? a roda, própria roda. ela tá tirando. E Então, o ele tá pneu... andando de roda BBS. É. A BBS entrou junto no É. páreo para desenvolver junto com eles essa situação toda. Nossa. Então é todo um conjunto. É o freio que tá eficiente, é a roda que não deixa passar o calor para superaquecer o pneu, e aí tá aí a performance deles. Se você em usar o pista. básico, Will, vamos fazer uma corrida agora, vamos nós quatro fazer uma corrida de kart, certo? Eu vou usar uma pressão, cada um vai usar uma pressão. Você tem Pressão alguma- de pneus. de pneu, tá? você tem algumas opções de pressão de pneu. Ou você começa com a pressão, depende do seu acerto e depende da sua pilotagem. A pressão mais baixa, então você vai apanhar um pouquinho para aquecer o pneu. No meio da corrida você vai ter uma boa performance e no final você vai estar com uma performance melhor do que todo mundo. Ou você pode começar com uma performance extraordinária, mas do meio você vai ter um pouquinho e no final você perde. Por quê? A pressão mais alta vai esquentar o pneu e vai aumentar mais ainda a pressão. Aí ele vai começar a distracionar, vai começar a derrapar, vai perder performance, vai perder grip. E aí o que acontece? Você começa a perder tempo. Sim. Aí quando você começa com a menor pressão, tanto é que não se usa ar, usa nitrogênio, Hidrogênio. que ele é mais estável. Aí você começa com a menor pressão, ela vai subindo certinho, isso no caso de ar normal. A Nissan, mais uma coisa à parte, a Nissan no GTR, em Northlife, ela usava nitrogênio. Ela recomenda? Sim. Porque ele é Eles usam mais nitrogênio. estável. Aí o que eles fazem? Eles usam nitrogênio, obviamente, que já é mais estável, e a Ferrari tem uma pressão de pneu mais estável, que também tem a temperatura mais estável, e isso traz durabilidade. Por isso que ela estava andando pra caramba no final da prova, metendo meio segundo em todo mundo. Exato. Então, resistência, fading, eficiência de freio, tudo isso está sendo desenvolvido na Fórmula 1 em constante desenvolvimento. Não é uma coisa que foi desenvolvida e está todo mundo satisfeito. Não. Está em constante desenvolvimento ano a ano. Coisas interessantes. Você sabe que o freio de Fórmula 1 é de carbono e o da rua é carbono de cerâmica. Você sabe por quê, não? Sim. Não. O Não, porquê mas explica da rua, pra não. galera aí. Explica pra gente Sabe, da não? rua. Bom, simplesmente porque se a gente tivesse um motor, um pneu, um freio de Fórmula 1 de carbono, na primeira Ferrari os carros iam explodir, pegar fogo. Muito A cerâmica, ela segura a temperatura. É isso aí. Tem um composto, entendeu? Dentro do É carbono isso de aí. cerâmica. Ao longo do tempo vai evoluindo. A gente viu o freio aí da Porsche, que é o de tungstênio, que é o Porsche Surface Coated Brake. É um composto de tungstênio que eu lembro que na época... Eu lembro que era tudo 30%. Produz 30% menos poeira de freio. Era 30% mais barato, tal, mas... Suja menos a roda, a pista de freio. Tem uma coisa que veio nessa época também. Tudo legislações de Euro. Você acha que o Euro 6, emissão de gases, ruído, ou o Euro 7 entrando no fim do ano, é só o motor, crash test? Não. Tem também para as montadoras, os pneus também tem que pegar essa poeira de freio e colocar, tipo assim, a poeira sai e parte tem que grudar no próprio Ao pneu invés de para sair. não sujar o lençol freático da tua rua, entendeu? Então, cara, é muito complexo a vida, não é tão Cê simples sabe quanto também você que imagina. freio- Movimento de Isso freio eu não não é sabia. brincadeira. Você sabia que freio de pista? Eu já testei o freio de pista em carro, uma M3 E92 com 700 cavalos. A gente foi usar o freio de pista. Eu não conseguia dar temperatura, tava com slick. Eu não conseguia dar temperatura no freio. Mesmo vinha 280 lá em Interlagos, só, nossa, agora eu vou dar aquela patada boa, vai dar aquela esquentada. Não esquentava. Não pegava a temperatura. Aí eu não tinha eficiência de freio, o carro passava reto. Aí a gente até descobriu e falava, pô, eu não tenho eficiência porque é o composto do pneu? Não, aí via a temperatura do pneu tava boa, via o desgaste do pneu, é freio, não conseguia dar temperatura. Aí a gente colocava a pistola lá, via a temperatura do freio, não chegava. É O isso que a aí. gente fala era a questão de, por exemplo, circuito aí e tal, o quanto tem essas borrachinhas
na própria circuito, que você tem pedaço, toco, né? Cara, imagina se a rua fizesse isso. Toco de pneu na rua. Nossa. As merdas que ia dar. É. Então, os pneus de corrida são totalmente diferentes de rua. Então, Totalmente. ele tem que grudar essas É. coisas, entendeu? Então, Só que você sabe que o pneu de pista, o mais mole, ele é mais duro que o de rua, né? Assim. o mais, O mais mole de pista, com porque certeza. ele é com muito certeza. mais porque o duro do que asfalto é muito mais Com abrasivo. certeza. né? Não, o pneu de pista, ele trabalha entre 90 e 120 graus. Acabou. Se você fizesse com o pneu de rua, você estraga ele, esfarela. Derrete. Tanto que você Coisas- põe um pneu, uma voltinha a gente fez um evento agora, semana passada, com os amigos. Lá na Capoava. Na Capoava. Eu amo a Capoava. A gente, assim, falando de pneu de rua, né? Você pega um Michelin da vida, meu, você sente que ele já começa a virar um chicletinho longe de um pneu de corrida, mas você vê que é um pneu bom, né? Que ele já começa a te dar um prazer legal de você Sim. conseguir dar uma tocada Se coloca um pneu bacana. normal, uma bosta. Agora você pega umas outras marcas, meu, o pneu não consegue nem esquentar, fica, meu, um negócio horroroso é. de... É interessante. Não- Eles mostram. Parece que, não dá. parece que tem uma Não areia dá, debaixo do pneu. Tá louco, meu. Curiosidades aqui, tá? Os primeiros carros de rua com freio de cerâmica não foi Ferrari, não foi Porsche. É uma marca italiana que chama Venturi. Uhum. Você procurar, você acha, se não me engano, é 96 ou é 98. Só que era muito cru na época. Eu tenho contato com o pessoal da Porsche aqui, principalmente o pessoal da Stuttgart, um abraço para eles. O nosso patrão lá, ele tava falando que... Eu tinha na cabeça que o GT2 996 era o primeiro carro da Porsche com freio de cerâmica. Era vendido isso em Sim. revista, 4 rodas, revista Evo e tal. Uma inovação, né? Mas tem aquelas coisas que eu falo que é muito complexo o Apple. A Apple acha que ela inventou tudo, assim, desculpa se você é Mercedes, a Mercedes acha que inventou tudo, infelizmente ela não inventou nada, ela só melhora o que já tem, as duas empresas. Porém, elas colocam a interpretação delas, e obviamente, de um outro nível. O patrão estava me falando que ele teve um Turbo 996 azul, que ele pediu na época o opcional de freio de carbono e cerâmica antes do GT2 ter lançado. Agora, Ou seja, não os foi o meninos GT2 o primeiro a ter. e nem o GT3 RS 996. Então eu Exato. até perdi pro vizinho da Raumane, eles não sabem onde está esse carro. Se alguém sabe de um 996 azul, original mesmo, não sei se esse Vamos carro tentar existe. descobrir. Talvez o vô da Porsche ou o pai da Porsche saibam. Pode ser, falar com eles. Vô e pai da Com Porsche. O seu Pedro, talvez ele saiba alguma O Carlos Ó, e seu tentar- Pietro devem exatamente, saber, às vezes, que fim levou Exatamente. essa 996. Mas antes de continuar, fala aí, Gams. Ó, voltando no freio aqui, a Carbon Industrie, ela é francesa mesmo, ela fica numa região perto de Lyon, ela é uma subsidiária de um grupo Safran. Então, mas industrial. quem está usando o francês? O Lewis está usando o freio O francês fran- ou o Leclerc? Os tá dois usando o agora freio estão, francês? os dois estão. Não, mas em Mônaco. Em peraí, Mônaco foi Um o tava de Lewis. Brembo. Sério Tava de que o- Brembo. peraí, Lewis. os dois pilotos da mesma equipe não estão usando o mesmo freio? Só em Agora, Mônaco que isso agora aconteceu, estão, agora estão. Agora estão. Então, aí... Mas lembra o Rubinho e o Button? é. O Rubinho andava com equipamento, o Button com outro. Mas eu não E chegava, assim vai. tipo Ah, assim, os caras- até empresas diferentes, eu não achava. Ó, e Eu entendo o- calibres, né? Mas É, um tava tipo, andando a- de Brembo, que eu acho que Sim. quem tava andando de Brembo Brembo, era o Lewis. não, Brembo é o Leclerc. Leclerc tava de É, Brembo. mas uma marca empresa diferente. Aí o Lewis, ele diz que a pegada inicial, a primeira alicatada que você dá, Sim. é melhor no francês Que é do o que ele quer. É, Ele quer que a É, primeira alicatada seja melhor pra ele frear lá, Lá dentro. É dentro. só dive É. bomb. É dive bomb É. atrás de dive bomb. é o melhor, é isso aí. Legal. Então tá certo. Aí então, na Ferrari Challenge Stradale e Enzo aí, na época, eu cheguei a passar... consagrou nesses É, carros, né? Esses carros consagrou, consagraram Eu essa passei cerâmica. Então, esses carros, cara, dessa época, eu imagino, eu falei com o patrão também, ele falou que o GT3 RS não tem esse problema, mas ele já ouviu falar de apuros já. Eu passei um apuros uma vez numa 430 escuderia de um amigo, ele tinha acabado de pegar o carro na época, foi uma das primeiras unidades que chegou aqui no Brasil, e ele tava lá, ele lavou o carro, Eu sei Então- qual que é essa história. o carro então, tipo, bom, o carro parou, esfriou tudo, lavou Sim. o carro, o cara jogou água lá e tal. Cara, a gente saiu, que a época era o posto, era Texaco ou era Piranga, ali na Avenida Europa Rocolombo, na verdade. Você sai ali, naquele farol com cruzamento com a Groenlândia, ele veio reduzindo, eu tava do lado dele, reduzindo que nem um doido e tal. Ai meu Deus, ele soltou uns ai meu Deus. Eu olhei assim, tipo, farol vermelho, com a escuderia. Varamos assim, não é que parou frio. assim, não, é tipo, varou. Nossa. Varou varado. Só que assim, se tivesse passado o carro, a gente ia morrer. Nossa, sei lá quando... você dá cagada. Cara, ele falou, cara, não freou, não tava freando, não freia. Aí o carro, sabe, tipo, no limite do corte o carro não freava. Nossa.
Aí ali eu senti o que era a merda do freio de carbono e cerâmica frio. Isso. É. Hoje a gente tem umas tecnologias Eu que falo isso pros clientes. eu nem passei aqui pra você, Os mas caras a não F12... acreditam, e os caras não acreditam Não ainda. Não, nossa, já passei uns apuros Já- fudidos, já- principalmente quando molha já- o disco. Quando você molha o Os caras disco... não freia, Ele porque esfria. ele tá 60 por hora, aí freia. Agora é. vem forte, bicho. Vem com Aí ele- você com fala, ele- você lavou o com ele- carro. Vai Você- reto. você Tem tem que- carro que tem eu que deixar tiro assim, esquentar. se eu vou Não tem jeito. gravar, na loja acabou de lavar, eu dou umas bombadas no freio, na É isso reta de aí. boa, tá 50 Dá por hora, esquentada dá umas nele. Né, pra dar uma... Aí, tipo, hoje vai melhorando. A F2 eu não pus aqui, mas a F12 ela tem uma tecnologia na época que ela joga calor do motor pro freio. Uhum. Pra Aquela esquentar. abertura lá da frente lá que tem, que é pro disco. mas ele Exatamente joga para isso. Exatamente para isso, para dar. Hoje mudou o composto, tá? Então o composto hoje ele tem, eu não sei se a palavra é mais cerâmica, mas ele tem mais composto para pegar calor, então é diferente. Mas é complicado, tá? Isso aqui você tem que saber o que tá fazendo, que é primeira geração que a gente fala. Tudo que é primeira geração de qualquer tecnologia é bem difícil. É, porque a cerâmica ela segura, aliás, ela não deixa esquentar, né? Tem até É. a Oakley ficou muito famosa com os óculos Juliettes, porque a Exatamente. estrutura daqueles óculos ela é de cerâmica. Ah, o que isso muda? Isso muda que se você estiver debaixo de um sol de 40 graus, ele não esquenta a sua cara. Não mesmo. E se você Isso é deixar muito ele foda. em cima da mesa, Titânio o também, o né? sol Titânio, pegando eu tenho nele, um- você pode chegar e colocar ele na cara que ele não tá quente, ele não E vai ele te não, machucar. não Aqui, ó. deforma, não derrete. Não muito deforma. Eu tenho um Então, Romeo 2. É. A Que é aquele lá cerâmica do filme do... Sei, sei. serve pra isso. O Romeo 2 é muito bem legal. O legal, Romeo viu? 2 é o filme lá do Missão Impossível 1, lá que ele tá Sim, escalando lá, Sim, lembra? que ele joga o É, óculos e ele explode. Esse É isso aí. óculos é... Tem que tomar muito cuidado, viu? Resistência ao fade, mas é isso mesmo. É. E Mas cuidado com a tua pastilha, pelo amor de Deus. Riscou o disco, aquele abraço. Que sai caro. A gente, viu? a gente sai falou caro. de que ele é muito mais eficiente e tal também, e o peso dele, né? Também, meu Ah, irmão, sim, A fora gente esqueceu isso, de falar o peso, É né? verdade, O que reduz de peso no carro, assim, né? Maçadante, né? Que eles falam. Somente Meu, que é física. é que você muito vai leve, girando, né? é impressionante. Muito É leve. assim, Peso não suspenso. É. você fala, meu, como que isso aqui freia né, sei lá, Pesado. quantas toneladas, né? Tem um carro, sei lá. Exatamente, cara. Muito legal. Legal, freio constante evolução. E aí a gente entra aqui no motor V12, diretamente das pistas, né? Porque difícil você desenvolver um motor desse para um carro de rua, para um carro de produção em série. Tinha que ser num ambiente de competição mesmo, no ambiente de pista, para testar performance e durabilidade principalmente. E aí esse motor ali que começou a ser usado lá com o nosso queridíssimo Alain Prost, né? Ô, francês legal, né? Ele começou a usar na Ferrari dele lá de Fórmula 1, e esse V12 é uma coisa assim, para quem é purista, para quem gosta de motor a combustão, para quem gosta mesmo de tudo isso, falou no V12 e o cara já fica alucinado, ele quer ouvir o ronco, ele quer ver, ele quer dirigir, ele quer saber que carro que é. O V12 tem toda essa tradição. Tanto é que a gente vê o V12 até hoje aí em alguns carros, agora tem a 12 cilindro, né, Will? Então, vamos lá, ó. Algumas coisas aí. Por curiosidade, eu coloquei no Gemini, eu queria resposta se o Alan Prost está bem, porque ele sofreu um traumatismo. Eu lembrei dele Sim, agora. eu ia Foi perguntar. assaltado, né? Teve um assalto Não, na roubaram, casa cara. dele, Isso, roubaram a cara. casa A dele. gente falou isso, não Isso foi? foi foda. Tomou uma coronhada na cabeça Nossa, e nossa, que traumatismo absurdo, severo. Mas passa bem, senhor Alan Prost. Tem um carro, também me arrependi de ter colocado para você, tem um carro entre os dois aqui, que é uma que chama 333 SP, É verdade. que é exatamente aquele carro sem restrição. O Fórmula 1 sem restrição. Então ele tá no meio, carro de colecionador, tal, é um carro meio, parece uma pegada mais endurance. Então o bloco é o mesmo dos dois, a questão que teve que limitar giro, eles falaram que queriam fazer mais coisas, a questão da F50 que o motor é montado diretamente na carroceria. Sim. Eu só mexi, eu nunca andei na F50, mas falam que o carro vibra bastante, como um carro de Fórmula 1. E muita coisa... A F50 vibra porque o chassi de carbono ele é conectado tudo junto focado, com o motor. Então tá exatamente, tudo ali. tudo Se o vibrando. motor vibra a carroceria inteira. Não tem pra onde correr. Tinha um vídeo do Discovery Channel que falava, né? Quando esse carro, se você pegasse a 320 por hora, você vira ele de ponta cabeça, Uhum. Ele fica grudado. ficava grudado no Exatamente. ponta cabeça. É bem legal esse carro. É o bloco Fórmula 1, muita coisa de Fórmula 1 ainda. Sim, muita coisa de Fórmula 1. A F150 é um carro de 95, né? E o Alan Prost aqui estava testando o V12 F50. muito antes disso, em 1990, né? Pode dizer que ele está bem. Não, ele está bem, ele está bem. É que eu Coitado, né? Assim, Nossa, Prost é. tem uma rivalidade incrível com o Senna, por conta de ter aquelas maracutaias fora da pista, ajuda do Balestre e tal. A gente criou um ranço com o francês Alan Prost, eu né? gostava dele, Que não é sabia? difícil ter ranço de francês, mas nada contra franceses, é o Alan Prost o problema mesmo.
A gente não deseja nada de mal pro cara, mas recentemente ele sofreu esse assalto em casa e ficou com traumatismo craniano. Tomara que ele esteja Até bem aí por mais lamentei, né? longos anos. Você sabe que ele foi, eu acho que talvez o. Eu não tava, porque no dia que o Senna foi enterrado foi o dia que eu nasci, né? Opa! Nossa, Essa informação é legal, hein, cara? 5 de Muito- maio de Que bom que você 94. não viveu essa tristeza, Me porque a gente contaram- que viveu, me isso con- dói até hoje, É. cara. Dói até hoje. Minha mãe entrou em trabalho de parto no dia 1 de maio, quando viu que ele bateu e deu a. O nervoso. Olha Nossa, Aí só, né? entrou que em trabalho legal, de cara. parto e eu nasci no dia 5. Que foi o dia legal ele foi pelo seu enterrado. nascimento, né? É. Pô, eu preferia que esse dia não tivesse existido e Ele você nasceria no dia O bicho é seguinte. tava jovem, bom. né? É. Caramba. Então. 32. Mas parece que me falaram, né, e que a gente sabe que, apesar da rivalidade dos dois, ele era o único que veio pro enterro dele. Assim, veio É que sim. teve uma questão que eu lembro, Ele eu veio, Não, ele foi o o único único, não. não foi? O único não, Não, mas viu ele mais fez gente. questão de Mas vir. ele Não, fez veio questão, todo mas mundo, então, é porque Tava Emerson Berger, tava a Fórmula 1 inteira daquela época. Então, Ah, sim. veio, É que então teve, veio. Mas ele teve veio, gente, ele veio acho que mesmo. eu não lembro quem que foi. Porque Ah, não, ele ninguém ia no carregou Ratzenberger. É que, um por caixão, talvez. por alguma exemplo, coisa Carregou o o Mansell caixão, não veio. ó. Pesquisa aí. Eu porque vou tem pegar alguma todos os coisa, nomes. um fato Mansell não veio. relevante. Mas é isso, o Mas Prost tem algum estava fato aí, fez questão de relevante. carregar o Eu cara. não Carregar lembro o quem não caixão. foi, porque ele foi no do Ratzenberger, porque o pessoal sabia que os... Não é que o Senna ia Eu acho que é pegar o toda a próprio questão. Mansell. Será que foi... Ele teve mais de um piloto Eu que acho que decidiu ir no do Ratzenberger, que morreu um dia antes, porque falou, vai todo mundo do Senna e coitado da outra parte da Aham. família É. que Sim. fica inconsolável. Querendo ou não, são duas mortes muito fortes, né? Sim. E o Rubinho quase que sobe na sexta, né? Quase... O do Alan acidente Prost, mais eu feio que ele já lamentei, sofreu. eu falei, cara, só faltava o cara ter um fim que nem o do Schumacher, né? O Schumacher Ó, é muito triste. nossa, Pilotos mas que nem vieram fala. que estavam no caixão, lado esquerdo. Emerson Fittipaldi, Alan Prost, Christian Fittipaldi, Jack Stewart, Roberto Moreno, Johnny Herbert, Wilson Fittipaldi. Lado direito. Né, o Wilsinho não podia faltar. Lado direito, Gerhard Berger, Uhum. Rubens Barrichello, Thierry Boutsen, Raul Boésio, Michele Alboreto, Nossa, Pedro Lamy, Damon Hill, que era o companheiro dele de equipe Sim. na parte traseira, Derek Warwick. Quem mais? Outros pilotos-chefe, como Nigel Mansell, Frank Williams, Ron Dennis, Jean Todt. Ah, não, Nossa, então o Jean Mansell Todt. veio. Então o Mansell veio. Mansell veio, todos veio eles. Não, Jean Todt eu lembro, o Eu Ron acho que Dennis foi também o eu Ron lembro. Dennis, que eu acho que não veio. Não, o Ron Ron Dennis Dennis veio, veio. que era o chefe de Ron equipe. Dennis Teve veio. alguém ferrado que não foi. Será que já era o coisa lá? Quem que era o chefão da Fórmula 1 na época? Era o Eccleston. Acho que foi o Eccleston, será que não Foi o veio? Bernie Eccleston. Teve duas pessoas Pode ser que o ferradas Eccleston não vieram. veio. Que ele falou que, cara, a gente foi, Não, o Bernie mandou uma Eccleston. mensagem pra família, mas... O E Bernie. o Frank Williams eu não lembro se veio também. Não, o Frank veio. Frank O veio, né? Ron Dennis veio, o Frank veio, o Nigel Mansell veio. É. Só não veio. O Eccleston, então, que não veio foi É, lá o no Eccleston não Ratzenberger. veio. Pode ser isso. Sim, porque ele tava... Eu lembro que ele falou que a família fica... Agora vamos ver coitado, do os enterro dois do Roland. Quem foi, né? mas é mais fácil você perguntar do Roland, mas é isso aí. Vamos legal, lá. velho, isso daí do... Negócio de Fórmula 1, muito bom. E aí a gente chega aqui no EDIF, né? Que eles chamam do diferencial eletrônico, né? Antes era tudo feito de forma mecânica, e aí as injeções eletrônicas, toda a parafernália eletrônica foi vindo cada vez mais para comandar esses carros. E através desse diferencial eletrônico que vem vários controles aí para melhorar a tração dos carros, colocar os carros para terem mais gripe no chão e tudo acontecer de forma melhor. Aqui a gente vê que isso também estava sendo ali desenvolvido desde a década de 90, e aí um dos exemplos é a F430 em 2005 trazer esse diferencial eletrônico aí para você usar nas ruas. Você ia falar uma coisa, Gabi? O enterro do Ratzenberger. Quem foi? Foi um dia depois do Senna, né? Ah, foi depois? Foi um dia depois, foi Dia em, dois. foi em Salzburg, Dia na- 6. dia 6, na Áustria. E foi só com 250 pessoas, que é coisa pra caramba, né? A maioria familiares e amigos. Foi o Max Mosley, que era o dono da Syntec lá. Aham. Era Syntec, se Acho não que me era engano. Syntec. Eu acho Era que é. Syntec. E tinha uma treta aí que o Max Mosley fez bosta. Então ele tinha que estar lá mesmo. Que ele que matou o cara, na minha opinião. Depois disso a gente explica uma outra ocasião. O Berger, que também era austríaco. Niki Lauda, motivos óbvios. Sim, óbvio. E o Karl Wendlinger, que ele era da Sauber na época também, era amigo do Ratzenberger. Karl Wendlinger, em 1994, se bobear, ele bateu em Mônaco. Então Onde teve um acidente provavelmente com foi o a Sau- Lauda.
Provavelmente foi o Lauda, então, que foi ver o compatriota. Eu lembro de ter visto Foi o algumas Lauda, coisas foi assim. o Foi o Lauda Lauda. que deixou de vir no do Senna para ir do Que compatriota. loucura, né, esse dia, né, meu? Não, loucura. Eu lembro muito bem. Negócio- Deixa eu só complementar algumas coisas Opa, aqui claro. da 430. Então, cara, modelo muito importante para a marca, porque aqui eu lembro que o pessoal brincava que agora começou a ter Ferraris mais fortes, era sem de F40. A gente tem a gente vai falar aí o próximo slide que é do Manettino, mas o controle de estabilidade dá muito mais a dinâmica e você tinha, era o que o pessoal falava, você tem uns modos lá, né, acho que era neve, chuva, Sport Race e o CST Off, eu acho que é isso, a gente vê lá. Mas o Race, ele te deixava o mais próximo de um piloto de Fórmula 1, tipo, você pega os dois, é o máximo que você conseguia sair sem o carro desprender, então é o mais próximo possível que era o diferencial eletrônico atuando, né? Exatamente isso. Muda tudo, né? Controle de estabilidade com o diferencial eletrônico muda tudo. Bom, para quem Ele tem a diferencial sensibilidade eletrônico. de sentir quando as rodas estão girando, É. um dos eixos está girando em falso e tentar segurar o carro no chão. Para quem não sabe o que funciona o diferencial, então a roda, tem as duas rodas dos dois lados, né? Eu vou falar que essa aqui é de dentro, essa aqui é de fora. A de fora faz uma velocidade maior do que a de dentro. Se você travar os diferenciais, ou diferencial, se você travar, as duas rodas vão virar na mesma velocidade. Virando na mesma velocidade, você vai distracionar. Então você pode abrir ou fechar. Hoje em dia eles escolhem no acerto ali no volante, abrir ou fechar. Dependendo da curva você deixa aberto, dependendo você deixa fechado, para você realmente dar essa distracionada e a frente virar. Então hoje em dia pode ser usado desse jeito. E aí a gente vem o famoso Manettino, né? O Schumacher tinha muito essa característica, e eu diria mais, essa habilidade, porque muitos pilotos têm um nível de concentração ali que não permitem a eles fazerem várias coisas ao mesmo tempo, pelo menos não permitiam no passado. Hoje, qualquer piloto de Fórmula 1 tem que ser um mestre do videogame, porque os volantes viraram grandes joysticks, onde ele mexe em múltiplos botões e tem até uma tela para ele ficar vendo informações ali. O Schumacher, ele não queria a tela, ele só queria poder mexer no balanço do carro. Mais freio na frente, menos freio atrás, mexer no diferencial, uma hora ele queria uma traseira mais solta, uma hora ele queria uma traseira mais pregada. Freio para frente, freio para trás. Exatamente. E ele manualmente começou a fazer isso através de alavancas e começou a pedir para que eles, né, principalmente o balanço de freio, você via nos onboards do Schumacher, ele tirava a mão do volante e botava o freio para frente, ele tirava a mão do volante e botava o freio para trás, dependendo da curva que ele ia entrar, né? Você sabe por que ele botava o freio na frente? Por quê? Quando ele vinha em curva, que você tinha que frear muito, como essa do Senna, você vem em alta, 300, aí você tem que dar uma freada forte, freio na frente. Freada e se jogar. Freio na frente. Sim. Quando você pega freando curva, né, tipo laranjinha, freio atrás. Freio atrás, que aí ajuda a contornar mais ajuda rápido. a contornar. Exato. Então, o Schumacher percebeu isso. Naquela época, ele já tinha habilidade para comandar isso enquanto ele estava 300 por hora, enquanto ele estava falando com a equipe, enquanto ele estava olhando no retrovisor no cara que estava vindo atrás e olhando para frente para ultrapassar alguém. E aí ele pediu para instalar lá no carro dele um controle onde ele pudesse fazer isso de forma eletrônica um pouquinho melhor. É o famoso Manettino. Esse Manettino a gente viu na F430 também, por isso que o Will falou que a F430 talvez seja a Ferrari que, né, trouxe uma evolução absurda e dá essa sensação toda, porque ela trouxe isso de uma forma muito raiz, né, Will? Sem tantos anjos eletrônicos, né? Eu acho legal essa ideia do Schumacher tudo, porque, bom, não sou piloto, mas jogar joguinhos de Fórmula 1, tal, o Gabs também a vida inteira aí. Às vezes você tá correndo, cara, eu só preciso mexer um pouquinho na frente, tá ou trocar uma cambagem, às vezes é só um ponto que você precisa. Exato. Só que é uma porra você tá nisso, você volta pro box e falar isso pro mecânico e tal. Ele deixa eu testar, então ele testa, é o momento que você consegue testar no carro, pra ver, gente, eu descobri que é melhor, tipo, você ajusta na hora que precisa voltar, o carro, os boxes, arrumar. Não, mas o Piquet já tinha feito isso aí nos anos 80, né? Sim. Eu mesmo jogando Fórmula 1, que eu tô viciado de novo e fico jogando todos os dias à noite, eu faço isso. Então eu pego, às vezes tá chovendo, né? Eu tô no seco e começa a chover, aí eu começo a mexer no balanço do freio, nas curvas que eu quero, e começo a escolher, dependendo da prova. Mas você consegue salvar posições? Ou você tem que trocar? Mas você muda toda hora, não? Não. Você consegue programar para aquela curva ali? Eu faço um acerto. No meu acerto, eu deixo mais freio traseiro do que dianteiro. Tá, mas, por exemplo, na primeira curva fica excelente. Não, eu consigo. Na terceira fica horrível, não, mas você consegue programar ele? Consigo programar. No botão aqui eu venho programando onde eu quero. Eu deixo neutro, ou dianteiro ou traseiro.
Aí eu escolho mistura 1, mistura 2 e mistura 3. Assim, mas é você quem tem que ser. O Tem que ele ser tá manualmente perguntando é o toda seguinte, hora. Você consegue fazer uma manualmente. programação para o carro sozinho alterar isso? Não, Acho que não, tem que ser só Aí é com você mesmo, que o Não. carro não tem como fazer essa Não, leitura. o carro não tem, sou eu que escolho a hora que eu Teoricamente, quero. daria pra fazer... Hoje dá pra fazer via GPS. A Porsche tem um Ah, negócio do sim. lifting system não. lá que você aperta e já salvar a posição. Mas aquele é regulamento, né? Então, regulamento... Não, eu imagino. Teoricamente dá pra fazer. Sim, não, mas daria. Daria para achar a solução. O Eu GPS, consigo, no regulamento, o que eu consigo fazer ali no volante, que eu tô jogando 2013. Ah, tá, entendi. O 2013 eu consigo mexer o DRS, eu escolho Não, DRS você abre, né, a asa. Abre ou fecha a asa. O KERS. Você quer usar o KERS. 2013 era usava KERS o KERS. ainda. O KERS eu escolho onde eu quero usar, né, então... E aí, quando passava a linha da próxima Você volta, ganhava ele de novo. carregava a bateria Carregava de de novo. novo. Então eu escolho o KERS, o momento que eu quero usar, isso. Aí o que você faz? Você treina, você vê, pô, aqui eu preciso um pouquinho mais de potência. Às vezes você mexe no câmbio, então eu mexo na relação, aonde eu preciso encher um pouquinho mais ali para trocar de marcha mais rápido, eu uso o KERS, ou o KERS. O DRS você só pode usar, e era diferente naquela época, a reta era menor, o espaço era muito menor. Sim. Não é igual hoje que é grande. Eles já abrem lá na entradinha da reta, passou a linha branca, bum, já abre o DRS. Era um negocinho desse tamanho naquela época. Exato. Aí você escolhe freio neutro ou traseiro ou dianteiro. Aí eu não tenho o diferencial, no 19 tem o diferencial que você já pode mexer, no 13 não tem. O 19 você fala é o ano do carro? Não, o Fórmula 1 2019. Ah, Não, jogo. O jogo. Aí você consegue mexer nisso. Mas é fantástico quando você começa a ficar horas, que nem eu que pego uma noite e fico até de madrugada 3 horas da manhã mexendo nesse negócio. É fantástico. Evolução, né, O meu? cara Vai- milionário é outro nível. O cara tem tempo aí. sim, Passa a madrugada depois você tem o jogando. Valhalla. Não tem que acordar cedo pra estar no trabalho jogando lá. 7 horas. Herdeira é demais. 7 horas da Te manhã. ligando 7 horas da manhã, os caras já estão me mandando mensagem aqui falando de contrato, filho. Herdeiro, sim. É. Deus quiser. Não, e Gui, Opa. volta um pouquinho, e também como a gente não falou dos carros também, na evolução dos carros hoje de rua, né? Meu, hoje você regula coisa pra caramba. Você pega aquelas BMWs, até independente. Tipo, a Mercedes, isso eu não curto muito na Mercedes, por exemplo. E ó que eu sou fã da Mercedes. Tipo, você consegue botar o modo Sport, Sport Plus, Racing e tal. Beleza, Sim. ela configura, mas a BMW, ela te deixa você configurar da maneira que você O quer. M1, M2 ali. Não, tipo, a suspensão eu quero mais dura, É. mas com o motor Mas eu não quero ainda que ela é. fique tão... Você consegue. Você consegue mexer no câmbio, Ainda no hoje a Mercedes não motor... tem isso? Não, cara. Puta, Ela BMW tem o tem um individual, né? ela tem o individual, mas não é a mesma coisa. Não é, não O individual, quando você põe, você configura daquela maneira. A Que BMW eles você consegue... deixaram, né? É. Não, você pode configurar do jeito que você quiser o individual. Só que a BMW, tipo, você quer mudar uma coisinha, você tem que entrar no individual, selecionar, trocar, Entendi. babá. A Audi dá pra fazer isso. A Mercedes ficou muito chata com Não, mas isso. não tem muita opção. A Audi não Não tem, tem muito. mas dá pra A fazer. BMW, pra mim, é, assim, no quesito de poder configurar o carro ali da maneira que você quer, é o melhor carro, assim, Sim. pra É você que é muita configurar função, rápido. né, velho? É Você muita olha pra função. BMW, iDrive. Não, você olha que é amortecedor, tração, estabilidade, troca de marcha, é muita coisa. Então, pra mas você- a BMW ela deixou fácil, ela deixou 3 botões aqui pra você, Sim. o do câmbio e acabou. Você põe ali, ó, você mexe no volante, no motor, sei lá, no câmbio, é fácil. Eles fizeram, tipo, um negócio fácil, entendeu? Pra você verdade. conseguir mexer. Aqui, então, só para o pessoal entender, isso aqui é só óbvio que é AI, mas esse é o mais real aqui, o da 430, então é neve, úmido, quanto mais você vai subindo, no caso, aqui é o desenho, mas o monitor é virado assim, né? Ele tá de lado, Então né? seria aqui o wet, o sport, que é o modo normal, pois é, o modo normal chama O sport. modo normal é esporte já. O race, aqui nessa época, ele fica menos atuante, que tem um diferencial eletrônico, então você dá um pé, quando o pneu tá frio, você pode rodar, tá? Vai O rodar. ideal tem que aquecer. Então, mas ele te deixa dar uma liberdade de brincar um pouco mais. Uhum. CST off é controle de estabilidade e tração. Então, vocês ligam o controle de estabilidade e tração no mesmo. Tudo Nos carros desligado. seguintes, na escuderia, começou a ser independente. Na 450 também é assim. Você consegue desligar só o controle de tração ou só de estabilidade, para ser diferente. Às vezes você quer só brincar, mas você não quer morrer, entendeu? Tipo o Exato, modo esporte, tipo né? isso. Tipo, exato. o controle esporte É. te dá uma liberdadezinha, Também mas assistente, é. você também, se você não souber fazer, você não se ferra. É, exatamente. E- Hoje tem mais. Hoje tem um side slip control, que ele deixa você fazer drift, Exato. você joga isso- e ele te traz de volta. Você viu isso? Não sei se acho que é BMW, né? Que você tem um negocinho que ele fala McLaren e 30, Ferrari 70, 40, 60. Isso é McLaren. McLaren. McLaren, É também. loucura isso, né? meu? Você vê Isso é como. legal. É muito Agora, legal. você lembra da Ferrari? Qual que foi que foi a 296 que eu fui manobrar, que eu reclamei pra você, que eu falei, olha que bosta que o pedal tem um lag.
Qual que era? Ah, As é que Mercedes os carros são... têm um lag Não, a irritante, Ferrari. Mas é porque tá no modo elétrico, não Mas é? o lag da Mercedes As é Acho que tranquilo. não foi na, novas não foi são na 296, né? irritantes, Não foi o na lag, 488? É, tem um pouco chato. Eu acho que foi uma O lag 488. ficou mais Que lag. tava lá no Diogo, era uma... Eu acho que era uma Pode pista, ser. né? Ou então, o que acontece é o seguinte, se você joga no Snow, primeiro que na 430 o modo Snow é tudo automático, Não, era você não 4, consegue deixar era na o modo você 488 trocar. que eu A válvula reclamei. nem abre. Eu acho que era 488 que eu reclamei, que eu falei pra Mas o você. Snow vai ficar com lag mesmo, Não, porque você não não, pode não, dar não, ele- tração. não, ele- Não, eu ele, não ele vai travadinho. Não, eu não né? lembro Porque que modo que tava, que eu pisei, eu falei, pô, eu tenho que pisar com mais força no acelerador, provavelmente que é o não vem modo, né? ninguém. É, exatamente. Era isso, né? Cara, É, se as acelera... AMG no modo normal é assim, cara. É. Só Nossa. quando você modula pro esporte é que O melhora. Volkswagen tem um lag, mas a Ferrari com esse lag, eu falei, meu Deus Não, do mas a céu. Ferrari é mas isso- absurdo. A Ferrari é no absurdo. Snow mas no Race System foi perigoso até. Por isso que os caras se matam, porque não tem Mas ninguém. é. Ele vai lá, mete o pé no fundo, É. fum, vem todo Ela, mundo de uma vez. ó, É. Aí ela vai, né? E aí a gente chega em 2006, se eu não me engano, né? É, 2006. 2006, aonde a Ferrari desenvolveu no carro do Schumacher. O Schumacher naquele ano disputava Asa o título flexível. contra o Fernando Alonso. Esse Alonso ganhou, né? Ganhou, o Alonso ganhou 2005 e 2006. Bandido. Pois é, com asterisco, mas ganhou. E aí a Ferrari fez essa asa onde ela, mediante a pressão aerodinâmica, ela se deformava para dar mais velocidade de reta, tirava a pressão, ela voltava para o normal para te dar mais arrasto e te prender o carro mais na curva e dar mais É isso frente aí. na curva. Isso era legal porque tem essas asas exatamente tipo os bigodes aqui que ele deforma. Então você tá indo mais rápido, ele deforma, Exato. mexe no arrasto. Eu Isso é lembro, eu legal. tava falando pra ele, isso aqui eu vou achar esse vídeo ainda. Eu lembro um vídeo na época que eu assistia na Globo, assim, que mostrava o board do Schumacher, então tinha a câmera assim, então ele tá aqui. Aí a câmera, tipo, era aqui de cima. Você via que, tipo, a câmera normal, só que tinha um zoom na pé, tipo, uma bolinha. Então a câmera inteira é um zoom na bolinha aqui, que mostrava a asa deformando. E eu É. lembro que acho que era McLaren, sei lá. Não, a Red Bull protestando. fazia isso. Aí A o pessoal Red falou, Bull já tá fazia errado, não isso. pode fazer isso daí. A Red Bull já acabou fazia indo isso. pra Essa bolinha eu lembro que você fala na Ah, e transmissão, até tinha, hoje- mostrava. Até hoje se criou na Fórmula 1 um limite de flexibilidade para essas asas. Você pode fazê-las flexíveis, mas com limite. Não pode passar desse limite. E quando passa, já sempre vai ter um X9 lá que vai te entregar Não, e os caras vai colocam peso, protestar. né? Coloca o peso pra ver se ela deforma. Hoje tem a versão semi-pista desse carro, que é 450 Speciale, e começa um outro nível da Ferrari. A peça mesmo atrás, ela desce. Uhum. Então tem uma asa que ela está recolhida atrás, no assoalho atrás. Então ela baixa numa certa velocidade para diminuir o arrasto, sabe? É engraçado, É isso ele mesmo. desenho Até tá hoje atual. tem. Esse carro é muito atual, né? 2006, Não, é muito atual. você olha, ele parece É um carro 11. novo, Não, né? É 11, né? A Né, Speciale 11, esse é 11, mas mesmo o assim, carro estamos parece falando de 15 atual, anos. Esse cara... 15 anos, olha o que tinha de Não, tecnologia. o carro parece no mercado. 2020, 22. Tá ficando velho. É. 15 anos. É, você viu só? Achou que 15 anos era década de 90, né? Você só tinha uns 30 anos na minha frente. Tá né? vendo? É. Ah, Você falou, já tá foi há passando 20 anos, aí você pensa. tom acaju pra É. esconder os grisalhos. Ó. Aí você fala assim, pô, foi há 20 anos, é década de 80, né? No APC a gente fazia aniversário tudo junto. né? Já 2006. Há 20 anos é A gente tem uma discussão lá no APC que a gente fazia aniversário tudo junto, né? Eu, Leandro, André e você, né? Pois é. Caralho. Só o Corne que era o mais novo. Aí a gente também Mas, tem que lembrar do S-Duct, que é a Ferrari de 2008 do Felipe Massa, ano em que ele quase foi campeão. Ele foi campeão por alguns segundos, né? Com muita polêmica Ele pode ser envolvida, campeão de novo. envolvendo inclusive Fernando Alonso, como a gente falou no último episódio, Bandido. sacrificando a carreira do Nelsinho Piquet, enfim. Mas esse S-Duct funcionava muito bem na Ferrari do Felipe. Ele é uma pequena abertura, vocês devem estar vendo na tela aí, um furinho no bico do carro para esse ar passar no duto e fazer uma pressão aerodinâmica mais eficiente na frente, no bico do carro. E isso também passou para os carros de rua quando a gente viu aqui a 488 pista, já um carro mais recente, em 2018, 10 anos depois que o Felipe usou isso na Ferrari de Fórmula 1, a gente viu na 488 pista aqui nas ruas. Nesse carro, a diferença tem isso mesmo, exatamente como o desenho, Uhum. e dependendo da velocidade, ela muda e o ar, em vez de entrar aqui, ele sai pelo lado, ele vai aqui por dentro e sai aqui, ó. Uhum. Ele sai aqui pela roda aqui por dentro e até daqui por dentro ele vai aqui por trás também, que ele passa o ar aqui por dentro. É muito interessante, velho, como que funciona. Esse carro é interessante. maravilhoso. Não, esse carro de tocar na pista deve ser incrível, Essa né? 488 é Esse carro demais. Quando você sente o carro gripado na frente, muito assim, legal, né? né? Quando você sente ele cavando É na frente, isso, na é. saída de curva, é igual de tocar um shifter, né? Aquele... Não, isso te dá confiança, né? Porque aí você quer mais, você mais. sente, você sente ele, meu...
Isso É muito legal. surreal. Aí tem side slip control que ele deixa fazer drift, ele te segura no drift. Isso é um perigo, velho. São Não, tesão, da hora, né? são São Essa tesão. Ferrari é uma das mais bonitas. Tesão. Não, pra mim a Ferrari assim, o design daí pra frente já ficou meio. Não, parou ali. É que são épocas, cara, Não que a sei, gente fala. mas meu, são épocas, essa turma aí, gerações. esses novos. Designer, ele que nem eu não gosto de designer novo. E aí a gente Designer novo tá começa a bacana. ver a Fórmula 1 falar no que a gente hoje está vendo nos carros da rua, a parte híbrida. O princípio disso tudo foi o KERS, que o Gabs estava falando agora, aquele lá no Fórmula 1 2013, no videogame, ele estava usando, que é a Fórmula 1 usando a regeneração da energia que se dissipa. Toda vez que você freia o carro, você gera uma energia cinética ali de frenagem, um calor, uma temperatura, tudo isso gera energia. E eles descobriram um jeito de você reaproveitar essa energia, transformar ela num push elétrico e como se fosse um boost para você poder usar em potência ali na pista. A Fórmula 1 começou a usar isso em 2009 no carro do Felipe Massa e do Fernando Alonso ali, e lógico toda a categoria também, mas acho que as Ferraris ficaram com uma grande memória sobre isso. E você tinha uma volta para usar uma porcentagem daquela bateria. Quando você passava para a próxima volta, essa bateria recarregava. Então você tinha que administrar esse KERS durante toda a volta. Isso são os primórdios do híbrido. Os primórdios da hibridez dos motores. Hibridização. Então, a hibridização, Hibridização. como poderíamos dizer. E aí, a gente viu isso já na LaFerrari em 2013. Já tinha isso para você usar lá em 2013, num carro de rua, não só nos carros de pista. Cara, perguntas. Isso era do regulamento da Fórmula 1? A Ferrari desenvolveu e pôs para todo mundo? Como O que é que foi acontece? isso? Todas as vezes que a Fórmula 1 quer desenvolver uma tecnologia nova, ela faz um open source para as equipes e fala, olha, tem essa tecnologia aqui que eu vou permitir ser usada se ela for desenvolvida. Quem tem interesse em desenvolver? Então, por exemplo, a Mercedes... Tem uma aprovação das montadoras, talvez. Um exemplo recente, na Mercedes do Nico Rosberg e do Lewis Hamilton, era o DAS. O que era o DAS? A cambagem das rodas, ela era alterada com a profundidade de volante. É uma tecnologia em que se você colocasse o volante... Exato. Se você colocasse o volante para dentro, ela abria as rodas para te dar mais gripe na curva. Você puxava o volante na reta, ela fechava para você ter menos arrasto de reta. Fazia isso? Puxava no volante. Você viu o para volante você entrar, entrando e saindo. Você embica melhor na curva, você vira melhor. Bizarro, Aí você velho. fechava, ele ficava em linha reta, você não tinha arrasto. Então, naquela época, a Mercedes quis desenvolver isso, desenvolveu muito bem e nenhuma outra equipe quis desenvolver. Quando a Mercedes começou a usar, a Fórmula 1 viu que, poxa, foram os únicos a desenvolver, vai ficar meio desleal o negócio, deu um jeitinho de proibir. Tá. Então, toda a tecnologia na Fórmula 1 funciona assim. Quando a Fórmula 1 falou do KERS, a Ferrari levantou o dedinho e falou, eu tenho interesse em desenvolver. Então, ela foi uma das primeiras a correr atrás desse desenvolvimento. Mas ela não é a dona da tecnologia e não era uma exclusividade da Ferrari. A categoria inteira usava. Todos os carros daqueles anos tinham o KERS para uso. Outra coisa, como que funcionava? Era um botão? Era um botão no volante. Era um botãozinho amarelinho escrito volta, KERS por volta. Você tinha uma bateriazinha, que assim, ele era limitado por tempo. Se eu não me engano, eram 60 segundos que você podia utilizar. Então, uma volta de 1 minuto e meio, você ia ter 70% da volta com o KERS. Só que ele contava os segundos em que você estava pressionando ele. A potência que ele entregava era sempre a mesma, acho que eram 90 cavalos, se eu não me engano. Ou 90, ou 120 cavalos, era até que bastante. Ou 60, eu já não me lembro mesmo, tem que pesquisar. Mas o que contava? Os segundos em que ele estava pressionado. Então, a cada volta, você tinha 60 segundos dele para usar. Então, é deliberado pelo piloto, não era... Pelo piloto. O piloto usava à vontade. Se ele quisesse usar Mas você só tinha que na recarregar, reta, tinha que recarregar. Mas tinha que recarregar. Não, na época do KERS, não. Quando você passava na volta para abrir uma nova volta, ele recarregava os 60 segundos. Ah, entendi. E como que carregava? A frenagem? Pela frenagem. Não era por potência dando no motor também? Não, era puramente a frenagem. Quanto mais você freava, mais você recarregava. Por isso que sobrava potência.
Então não tinha como acabar essa potência. Toda hora Tá. que você passava uma volta, ele enchia de novo a bateria para você ter mais 60 segundos de uso. Você tinha que ter uma distância do piloto da frente ou não? o KERS era livre. Era livre. Livre. Você podia usar no meio da curva, se você quisesse usar o KERS, Sim, você podia sim, usar. Não tinha Na bolsa- saída de curva, que eu só na brincava, reta. não tinha um bolso ultrapassagem, então, que agora fico bravo com isso. Fico lembrando. Agora, como é que é? Pode abrir a asa, eu acho absurdo isso. É, a menos de um segundo do carro da frente. Tá, Então aqui, isso é o princípio do híbrido aí. tá, aqui na LaFerrari é basicamente isso, mas não tem botão. Na verdade, ela é como que funciona? O carro, automática, né? ela percebe os buracos de torque. Então, você tá, sei lá, 3.000 RPM, que você não tá no torque máximo. Você dá pé no acelerador, o motor elétrico vem, então ele compensa Uhum. para deixar sempre o torque linear, sabe? Tipo assim, você tá só com isso no combustão, mas o torque máximo do carro, então vem aqui, ele te estabiliza aqui, tem um platô, entendeu? Então, É isso mesmo. esse é um carro que na rua realmente foi a primeira Ferrari. Na protótipo tem uma 599, eu vou ver se eu arranjo foto, chama Highkers. Ela é verde o carro. É um protótipo que é o mesmo princípio também. Então veio da Que LaFerrari. era provavelmente do desenvolvimento dessa tecnologia. Isso. A Ferrari quis promover provavelmente. essa A tecnologia. diferença tipo disso para o AP1, você lembra? Que era o botão, que eu acho que era o mais real. Sim. E você tinha um botão DRS na P1. Sim. O 918 você tinha um overboost também, você tinha os modos de condução ali. Isso manete mesmo. Tanto é que hoje a própria Porsche usa o Porsche Response, Isso, é. que você usa ali no 20 Kit Sport segundos. Pro, no seletor de modo de Isso. condução, ele tem o botãozinho central, onde ele vai te dar 20 segundos de uma potência extra Você sabe, de motor. depende de cada carro ou... Todos que tem Kit Sport Chrono tem o Não, Sport não. Response. Sim, mas quando você aperta, você ganha quantos cavalos a mais ou depende de cada Depende carro? de cada carro. Depende de cada carro. E no Taycan Turbo GT, que é o ápice, chama Attack Mode e é 10 Isso. segundos só. 10 segundos. Exatamente. Ele mexe na carga da bateria. Da bateria. entendeu? Eu acho que deve ser 10 segundos por conta do carro ser elétrico, né? Então o consumo deve ser muito forte, deve ser um espanco na bateria. Tem isso, é que é o seguinte, Então, a, por o isso que eles Taycan botaram menos, temperatura talvez, da não? bateria e desgaste também de autonomia. Desgaste, muito tem forte. uma básica, bem básico, tá? Os Teslas, eles tinham um sistema de refrigeração. A Porsche foi um dos primeiros junto à Mercedes, que eles começaram, que eles falam que é o que a gente fala de ar-condicionado, é o líquido do refrigerante, que envolve as baterias. Sim. Eu lembro que eu fui uma vez numa palestra, um cara da Mercedes até, aqui no Brasil, que ele falou, cara, pensa que as baterias somos igual nós, a gente não gosta de temperaturas muito altas, nem temperaturas mais baixas. São moléculas lá dentro, dá muito estresse, né, meu? E ele dá um exemplo, ele dava um exemplo clássico assim, falou, cara, você tem um celular, você já jogou no teu celular, você já colocou um vídeo pesado assim, ou você viu coisa que Ele o celular esquenta esquenta? pra Aham, caramba. esquenta Você já demais. reparou que como esquenta, a sua Ele bateria trava. começa a drenar? Não, e ele trava. E o desce sistema rápido. lento. Não, e desce Sabe por que rápido. trava, né? Ele trava para o seu celular não pegar fogo, então Sim. eles limitam o processamento. Sim. Então o que ele faz? Ele começa a esquentar, ao mesmo tempo sua bateria começa a drenar. Derreter, é. A mesma coisa, não sei se já foram em um país de neve, pega o seu telefone, você tá numa neve, joga o telefone dentro enterra ele por uns Da neve. 1 minuto, tira. Bom, primeiro que o touch vai ficar tudo louco, mas você dá uma limpada assim e tal, que ele não vai entender o touch, ele vai ficar doido. Sim, sim. Começa a ver que a bateria, quando o seu celular tá gelado, você pode fazer no freezer da tua casa. Você vai ver que começa a drenar muito rápido, é o mesmo Também? princípio. Então, o que acontece? A ideia do líquido que corre nas baterias, hoje todo mundo tem, tá? Até o Plaid já tem isso já. Mas esse líquido, ele tenta, o maior case da Mercedes foi essa C63 a 4 cilindros aí, porque ele joga muita potência, a bateria esquenta, e o sistema é muito complexo, porque ele tem que, ou seja, a bateria, se não me engano, da Mercedes é 19 graus que ele tem que manter. Então, mantenha 19 graus. Você tá esquentando o track day, pega, dá boost e tal, não sei o que, ele mantém a 19 graus. É um estresse muito grande. Ao mesmo que você tá num país de gelo, você tá fazendo drift lá na neve, lá naqueles países nórdicos lá, também, 19. Só que isso drena muita energia também, né? Então, cara, são alternativas que as montadoras têm, entendeu? Então, hoje é melhor, porque antigamente esses carros, os Teslas, eles, quando acontecia esquentava muito, que o Gui falou que começa a travar, ele tá fazendo isso, ele tem que agradecer, porque senão o celular dele pegava fogo. Senão, Sim. se ele deixar livre, começa a esquentar, cara, a bateria derrete, o celular dele pega fogo. É isso Então ele mesmo. limita o processamento. Cara, é muito louco tudo isso daí, sabe? Você vai Muito. ver, aí você vê que, tipo, o Taycan Turbo GT, como ele joga uma sobrecarga, eu dirigi o Taycan Turbo GT aqui da Porsche do Brasil, a unidade, é uma loucura aquilo, é estupidez. Não, deve ser, né? Mas você percebe que, tipo assim, ele deixa por 10 segundos e ele não deixa logo em seguida depois. Tem que dar mais uns 30 para apertar de novo. Exato. Porque eu imagino que a tensão e o estresse seja tão grande e os líquidos não dão conta. Mas é Cara, é isso meio que o overclock, hein? Mancha de computador, overclock. Você dá um Isso. negócio
E chega uma hora que tem um estresse. Cara, aí uma hora o carro não deixa, entendeu? Exato, Não, exato. e mesmo os servidores, né? Você pega os Também. grandes servidores, Não, até a gente vem o problema mundo da vem AI. comentando, a gente não, o mundo vem comentando isso, que a inteligência artificial está consumindo litros e litros de água. Exatamente. Por isso Porque tem- os grandes data centers, os grandes servidores, têm que ficar toda hora sendo refrigerados e o consumo de água E tá... por isso tem regiões estratosférico. certas onde eles ficam, Isso. né? Exato. Por É a mesma conta de questão. temperatura, Exato. altitude e tudo mais, É né? a mesma questão. Influencia em É por tudo. isso que uma das coisas da SpaceX, que é abrindo capital aí, o Elon, ele quer pegar o servidor, não sou Elon fanboy, tá? Mas eu gosto muito, eu acho que o cara, ele é Sim, porque visionário. é o segundo isso. vídeo que você A fala palavra dele. do cara é Visionário. visionário. Você falou Ele tudo. quer jogar os servidores Para a primeiro para a estratosfera. estratosfera e ele tentar também pôr no próximo estágio, pôr na Lua. Porque lá tem temperaturas muito frias, então o que a gente mais tem problema é de tentar resfriar Exato. isso. Sim, sim, sim. Então, assim, a China já está fazendo alguma coisa, está testando algumas coisas fora, tudo porque a temperatura é muito Muito mais baixa. baixa. E a ideia É. dos computadores quânticos é que tem que ter a temperatura Exato. 0 Kelvin aí, né? É. Exato. Algumas coisas Aí a legais. gente está caminhando para o final aí do episódio, estamos indo para a parte final. Aí após o CARES, que começou lá em 2009, foi até ali meados ali de 2013, a gente em 2014 veio com a era híbrida de forma definitiva para a Fórmula 1. E quem se destacou nessa era híbrida foi a Mercedes. Por quê? Porque ela fez uma obra-prima da engenharia com esse motor aqui. Para quem é mais entendido do assunto, gosta mais de mecânica, sabe que a turbina dos veículos é como se fosse um caracol com duas metades. Uma metade é a caixa fria, que ela recebe o ar frio que vem de fora do motor, vem pelo filtro de ar, a caixa de ar, e a caixa quente, que ela é conectada com os gases de escapamento e no coletor ali, não no de admissão no outro. Então, a Mercedes teve a genialidade de separar as duas caixas da turbina. E no meio delas tem um motor com eixo funcionando lá dentro. Enquanto todas as outras equipes, inclusive naquele ano em 2014, você vê as equipes sofrendo com o quê? Equilíbrio do carro. Por quê? Precisava de um turbo gigantesco, porque com a parte elétrica você tira o lag, então você não precisa de uma turbina pequena para ter uma pegada de baixa rotação. Você já pode trabalhar com um turbo enorme para ter em alta rotação mais potência. Porém, esse turbo gigantesco, ele vai ficar de que lado? Ele vai ficar do lado direito? Ele vai ficar do lado esquerdo do motor? E a cabeça do piloto está no meio? Então eles sofriam com o equilíbrio do carro. E a Mercedes está aqui na tela, vocês podem ver a obra-prima que ela fez separando a caixa quente da caixa fria, fazendo esse eixo no meio, com um motor elétrico lá coordenando tudo. Que tirava o lag. Não, isso não, Tirava 100% lag. porque o que acontece é o seguinte, você tem um hélice ali na turbina, né? Exato. E aí, para você girar esse hélice que é pesado, ele é um hélice pesado. Sim. Quando você está em um giro baixo, você não tem ar suficiente para girar esse hélice. Vai girar esse ventilador Porque interno. esse hélice ele vai girar o outro hélice que vai puxar mais ar para jogar dentro do cilindro, entendeu? É isso mesmo. E aí vai ter mais pressão. Então, o que eles fizeram? Eles botaram esse motor elétrico para que você pudesse... O motor elétrico, ele gira, ele já vai jogando ar dentro do motor e também vai empurrando para fora o E ar. não deixa a turbina desacelerar o motor interno. Não deixa. E ele já acelera esse hélice que é pesado, que você só consegue quando você tem bastante massa girar ele. E agora, quando você não tem massa em baixa rotação, eles botaram o motor elétrico para poder fazer acontecer. E entendeu? o curioso é, esses motores desceram para 1.6 de litragem. Ele é 1.6? Sim, ele é 1.6, 6 cilindros. Então são cilindros pequenininhos, extremamente eficientes, extremamente mais leves, porque aí ele traz o downsizing, que é, vamos esquecer as panelas, né? Chega de pistãozão panela, aquele peso todo, aquele consumo de combustível absurdo, o mundo precisa economizar os seus recursos. Então a engenharia automotiva veio toda para esse lado, e aí a Mercedes vem com essa obra-prima, dominou aí, deu 6 títulos para o Lewis Hamilton, né? Direto. mais um título para o Nico Rosberg, fora os títulos de construtores. E foi essa tecnologia que hoje a gente está vendo nos nossos carros. Só isso? E só a Mercedes tinha isso? Ninguém copiou? Não, todos tinham todos um tinham uma híbrido, versão mas menor, esse sistema do eixo entre as caixas da turbina, só ela tinha, por isso que ela foi tão dominante. Enquanto as outras apanhavam onde pôr a turbina. Teve equipe que pôs a turbina na frente do motor, nas costas do piloto. O piloto não conseguia terminar a corrida de tão quente que ficava.
entendeu? Pela- A Red Bull, se eu não me engano, escolheu o lado esquerdo, aí tinha que compensar o peso pro lado direito. Então, foi uma corrida com essa tecnologia e a Mercedes estava tranquilona lá, porque ela desenvolveu um negócio que até hoje é um exemplo para quem vai quem vai desenvolver um motor turbo alimentado com a parte híbrida junto. O grande segredo foi o eixo, né? Foi esse O eixo. E agora a gente veio até a Porsche trazer nas novas GTS, nos novos Turbo S, o anti-lag pela parte elétrica e não tem mais o wastegate na turbina. Antes, a wastegate ela era uma válvula que, conforme você vai abrindo as borboletas, ali o giclê, injetando ar e combustível no motor, essa wastegate ia regulando a pressão da turbina enquanto esse eixo consegue girar. A Porsche hoje não. Ela substituiu isso por um motor elétrico, conectado à sua TPS, que é o seu pedal de acelerador, e ele está em constante alteração e controle dessa turbina lá. Quer dizer, tecnologia espetacular, coisa linda de Que ver. nasceu daí, né? Nasceu daí. É isso que eu tô falando, entendeu? Aqui em 2014 Nasceu a Mercedes daí. fez uma coisa, a Fórmula 1 toda no geral utilizou essa tecnologia e ela não para de ser desenvolvida e está cada vez melhor. Esse carro foi um exemplo, mas ao mesmo tempo foi uma tremenda dor de cabeça para a Mercedes por causa de um carro chamado AMG One, que é um carro que é o seguinte, eles estavam desenvolvendo há muito tempo, ficou muito tempo, eu vou pôr Eu uma ia falar foto isso aí pra você. da AMG One, Aqui, ó, o AMG One aqui, ó, para vocês na tela. muito complicada porque um dos grandes problemas da AMG One, eles estavam sofrendo de homologação, principalmente porque agora eu não vou lembrar, agora é com vocês. O carro da Fórmula 1, ele engata, ele solta, acho que é 4.000 RPM, não é? Isso. Tá, então, tava tentando fazer isso, só que com um motor desse que é girador, o carro não teria força. Então, nos protótipos que a gente falava, o carro não conseguia sair do lugar, o carro de rua, isso. tá? Esquece de corrida, tô falando de rua. O que eles tiveram que fazer? Que aí também, obviamente, vai para outras montadoras, a Ferrari SF90 296. Se você for andar na SF90 e na 296, você tá com o carro parado, ligado, no modo híbrido mesmo, tá? Até cara, eu acho que até uns 1.400 RPM, você acha que o que está andando é um motor a combustão. Não é. É um motor elétrico. Tanto que eu tive mais contato com a SF90. Você tá parado no transtorno de para, mesmo no modo híbrido, você começa a andar até uns 1.400, você percebe que o que está te movendo não é o combustão, é o elétrico. Depois, sutil, mas muito sutil, você precisa ser louco que nem a gente. Quando você está acelerando, bem sutil, você percebe que tem um acoplamento. Que do nada, no teu pé, mas, cara, é um negócio de gente doida que é tipo só alguém raspar assim, bem leve em você, que você e sente. tem um acoplamento. Foi o que a Mercedes fez, então ela teve esse problema, que ela não conseguia, ficou anos, conseguiu Conseguiu homologar. conseguiu homologar. E ela tanto demorou para desenvolver, né, até acertar, tanto que demorou para entregar os carros Isso, para os atrasou clientes, tudo. atrasou. Teve pandemia aí no meio também. Então, Exato. Não, saudades, e cliente estressado, É, porque imagina. a AMG One é de 2022. Isso. Aí o que acontece? Tivemos um outro problema aí também. Foi muito legal os primeiros reviews quando o carro não estava completamente pronto. Você vê vídeo de Chimia e você acha isso daí. Todas as AMGs One estavam entrando em emergência. Do para jornalistas, todas. E os caras não estavam entendendo o que estava acontecendo. Eu acho que eram 4 carros de jornalista. Assim, jornalista assim, andar no circuito, tá? Aí falei, mano, os caras entregam um carro inacabado. É a mesma coisa da McLaren da época da Artura. Mas beleza. Você começa a... O que poderia ser, né? Aí o cara da Mercedes, o engenheiro que está junto ao jornalista, ele explica que o sistema era tão eficiente que você tinha que... Ele falou, você não está acelerando o carro direito. Como assim não está acelerando o carro direito? É porque é o seguinte, o carro ele está recarregando mais do que gastando a bateria. Você não sabe usar o carro, vou te ensinar. Porque acontece, a Mercedes começou a recuperar tanta energia na frenagem, que começou a acumular tanta energia que o carro entrava em emergência, que ele não conseguia dissipar. Então, o que aconteceu? A Mercedes o carro é tão eficiente na recuperação, que aconteceu? Eles tiveram que... uma maneira bem ruim de falar, mas ele começou a perder energia de propósito. Então, se você está andando com o carro, está gastando, acelerando, você não está acelerando direito, você acelera tudo, você freia, ele carrega tanta energia, ele carregava mais do que você gastava na reta. Sim, e A acumulando. Mercedes teve que criar um sistema para aprender a dissipar essa energia. Você produz tanta energia que tem que jogar fora. Foi isso que conseguiu. Esse carro tem outros problemas. Então, esse é um carro de colecionador, é o ápice, ainda acho que é o recorde de Northlife.
Qual que é o problema? A cada 30 mil quilômetros você tem que trocar Tem que o trocar o bloco do motor. Isso é igual um Fórmula, Então, igual um carro de competição. Ele é de exatamente. Mas eles deram uma altíssima adaptada. performance, mas você precisa fazer a manutenção O dele mais Então, cedo. Valkyrie é algo do tipo talvez também. por partes, porque o Fórmula 1, quando você usa o carro, você leva o carro na pista ao extremo, você precisa trocar várias peças ali, componentes e tudo mais para uma próxima corrida. Eles pegaram o mesmo bloco, tudo certinho, do mesmo motor, é um Fórmula 1, o AMG Project One é um Fórmula 1, só que eles adaptaram para a rua também, não é que senão também você não conseguiria usar. Sim, é o que eu tava falando. Você dependeria de alguém para poder ligar o carro. Não Exato. tem sentido. Você sabe- Não tem como. Eles fizeram, é óbvio que eles vão Você adaptar sabe como um é pouco. feito para ligar um motor de Fórmula 1? Já viu o processo? Ah, tem que aquecer o óleo por muito Aquece tempo, o óleo fora, Quer ver? aquece tudo por fora, depois você coloca, E aí você faz girar. Sim. depois você faz girar. E você faz girar, não é Faz que você girar, liga, você exato. faz girar. Aí Porque depois... não tem um motor de arranque pra girar É, o vira ali e falar, meu, vamos gira na ligar mão. esse negócio. Aí Não depois vem tem. o cara com... E liga o negócio. Exato, É exatamente. foda. Mas o que é legal do AMG One, né, Fê? Isso que eu É ia que a falar. Mercedes não é pioneira no desenvolvimento de todas as tecnologias, mas ela foi a pioneira em ela colocar o conseguiu, Fórmula 1 ela em rua. conseguiu pegar É isso. pegar tudo que todo mundo criou, a Exatamente, Ferrari, os é. ferraristas, né, Tudo. criaram e conseguiu implementar um sistema que é esse carro aí Fui que na- tá na rua. Apesar de ter demorado um pouquinho Sim. mais aí a entrega, mas o carro tá aí na E você rua, tá sabe- rodando. E você sabe A porque o Will título de sabe curiosidade. disso, né? Porque Não, vai falar besteira. Ele vai, foi fala sobre convidado para ver o carro pessoalmente, que a gente nunca vai chegar aos pés só dele. no Brasil, Eu vi esse carro, eu vi esse carro, eu vi esse carro ao vivo, Ah, sim, no vai. salão. Ah, é? Eu fui no salão. O Will já Pera, ligou o daqui você tá carro. falando? É, Ah, mas era, eles você sabe que é trouxeram. mockup, né? Hã? Era mockup, né? Era mesmo? É. Era. Porque o carro não tava todo desenvolvido. Ah, não sabia. Viu como conhece? Oh, não, Você tá achando que... Então, aí tem, Bicho manja, tem uma Tá louco. diferença. Aula, na questão professor disso. aqui, com um Também- professor É aqui. que ele tem coleção, é diferente. ele mexe não. Colecionador. Então, essa é a grande diferença. O Fórmula 1, na época, eu fui pesquisar que eu não lembro Essa é a a grande diferença. diferença. 798 quilos, esse carro pesa 1.695, são 897 quilos. Mas não tem como, né, Will? É uma Com a- bolha, é o é peso da legislação. bolha, é o peso da bolha. Crash só. test, Legislação, airbag, legislação. estabilidade, tração. Além disso, Esse carro é completo, posso falar, É. esse carro é o carro mais legal que A existe roda- pra quem... Puta, meu, esse carro é perfeito. Você sabia que a Ele tem roda... os flap, meu, aquele, você viu os flap em cima, na hora da frenagem, imagina você tá vindo a milhão... Então, isso pesa. Não, a é barreira de A ar, roda é mais pesada. ajudando a Também é frear, tudo, cara, todas essas tudo tem que tecnologias, você falou de freio, de, Tudo, meu, de exato. tudo. O carro é completo, cara, é É impressionante. muito legal. A Mercedes desenvolveu... E aí faltou a gente falar aqui de tecnologia da parte Twin Spark, Tá, pré-queima. que é a pré-queima de combustível, e ela trouxe uma eficiência muito maior aí para os motores. Foi desenvolvida não, né? Ela foi desenvolvida muito antes, mas ela foi utilizada na Fórmula 1 a partir de 2015, porque a Fórmula 1 sempre teve no regulamento a questão da queima de combustível, o quanto se pode consumir, quantos metros cúbicos por segundo, eles têm uma métrica deles lá em unidade, para ver quanto que o motor pode consumir de combustível por segundo de utilização. E aí, em 2015, o regulamento permitiu essa tecnologia ter sido usada lá na Fórmula 1, e aí que ela foi desenvolvida melhor ainda, a ponto da gente ver essa tecnologia na Maserati MC20 e na Ferrari 12 cilindro, né? Não precisa falar muito, o motor já vem ali inspirado em Fórmula 1 mesmo. Isso o que era? Era para a Ferrari usava para tipo consumir menos combustível? Você Não, sabe, a Alfa Romeo usava, inclusive a Exato. gente conhece da Honda. Não, eu os tô quatro- falando Fórmula 1. Ela usa o seguinte, a Ferrari ela sempre trabalhou muito combustível, né? Muito. Tanto é que agora Tanto é que a a gente... Shell, né, a desenvolve o combustível para a a Ferrari, gente e depois ela põe pro você mundo. tem uma melhor queima. Quando você tem uma melhor queima, você ganha Exato. potência, entendeu? Porque você tá com duas velas fazendo a faísca. Eu vou pra usar explodir. até um negócio antigo. Na época do Piquet, o Piquet falava, né? Eu vi ele falando isso aí. O combustível, eles faziam o teste, né? Soltava. Se o combustível pingasse, molhasse aqui, beleza, está dentro do regulamento. Se soltasse, evaporasse antes, já é fora do regulamento. Então, eles trabalham quanto menos combustível sobrar na câmara, melhor. Quanto mais fria tiver a câmara para a próxima explosão, melhor, mais potência você ganha. Quanto mais os gases saírem, melhor. Então, se você conseguir chegar, né, lá em turbilhonado, explodir rápido e sair tudo rápido, você ganha mais potência. Então era isso. Era mais potência do que eficiência. consumo. Eficiência, mais potência, eficiência. Potência, só que aí, para você ter mais potência, você aumenta o consumo. E era isso que o regulamento da Fórmula 1 não permitia. Porque como acabou o abastecimento,
Eles tiveram que falar, ó, Pena. vamos frear Tem essa que fechar, galera, senão vai é. ter pane seca na pista aí. Ou senão vai ter cara fazendo um tanque maior do que o do outro para poder consumir mais combustível. É, se tinha maior vamos pôr um eficiência. limite que aí os caras não tem como Exato. burlar. E vai ser um padrão para todo mundo, entendeu? Tá, porque aqui, no caso assim, só para o pessoal ter o contexto, as pessoas entenderem, né? A Ferrari fazia parte do grupo FCA até 2016. Depois ela abriu capital na bolsa, tal. Logo depois, então a Ferrari virou uma empresa independente. Você pode ter ação na bolsa, vai lá na bolsa de Nova York, compra uma ação da Ferrari. Logo depois veio o Stellantis, que é o grupo inteiro onde está Maserati, Alfa Romeo, outras coisas, beleza. Cai A dizendo gente tudo. fala as brincadeiras que a gente fala, Ele virou que é Jeep. a brincadeira das especulações, que pra mim é um fato, mas vamos lá. A especulação que era, sabe a Ferrari Roma? Sabe a Maserati MC20? Os projetos estão trocados. Na verdade, isso aqui é uma Ferrari e a Roma é uma Maserati. Era a Agora brincadeira tudo que faz falava. sentido. Porque o pessoal falava Agora isso. tudo faz sentido. Stellantis. Para a Ferrari se livrar da Maserati, isso é especulação, tá? Tinha que fazer isso. Eu já tenho uma outra teoria que eu conversei no podcast do NB, eu já acho que os dois produtos são Ferrari, tá? Eu também acho. Uma das coisas que veio na MC20, por quê? Quando eu leio muito sobre esses carros, tal, principalmente as mais novas que eu leio press release, eu fui ler, né? Tecnologia do motor, que é o motor Netuno, né? Falei, beleza, motor Netuno e tal. Tecnologia que a Maserati desenvolveu na Fórmula 1. Que Fórmula 1, cara? Maserati não tá na Fórmula 1 e nem é mais da Ferrari. Aí eu comecei a olhar quem que tava no Fórmula 1 na época. Aí eu vi a Alfa Romeo. E a Alfa Romeo, que motor que a Alfa Romeo usa? Ah, motor Ferrari. Ferrari. Ah, tá bom. E aí eu comecei a ver essas tecnologias que a Ferrari já tinha alguma coisa aí e começou a clarear, porque a Maserati ela não desenvolve tecnologia há muito tempo, ela pega tudo da Ferrari o tempo todo. Sim, tudo. Até, por exemplo, o final do ano passado, Levante, 4Porte, Ghibli, todos esses carros saíram de linha. Por quê? Porque mesmo a Ferrari ter saído do FCA na época, tem uns contratos amarrados. Então, tipo, eu não faço mais parte daqui da Ulisses TV, mas eu tenho contrato, então eu estou fornecendo alguma coisa para o guia. Então, eu estou e não estou. Então, a gente fala que esse é um produto Ferrari, entendeu? E é mesmo. Então, o que é aqui? Por isso que eu perguntei, o que era na Fórmula 1? Esse Twin Spark aqui, que é a pré-queima, é simplesmente para passar em legislação de emissão de gases. Poluentes. Então, é um pouco... Talvez, obviamente, deve ter eficiência de queima, blá, blá, blá. Mas no final da conta é a conta do Euro 6 para passar esse motor. Entendi. Que agora ele está na dor de cilindro, porque o motor gira lá 9.500 são 12 cilindros 12 queimando cilindros. combustível ali. E é a mesma coisa que eu falei mais cedo aqui também. Ah, mas por que ela consegue os V12 e não os V8? Gente, é tiragem. A quantidade de causador de produz muito menos do que uma SF90, do que um 911, que seja o GT2 RS, assim, são produções muito mais restritas. Então é mais por isso que eu perguntei interessante, tá? Então aqui na Fórmula 1 é mais para eficiência na queima. Deve ser um conjunto de coisa, né, Vera? Deve ter queima... A emissão na Fórmula 1 não faz diferença, mas é eficiência, então, no calor, aproveitamento, né, da energia. Na Fórmula 1 faz diferença, sim. Na emissão de gases? Hoje em dia tem essa... Mas tem isso? Não tem teste de emissão para você fazer e tal. Como tem nos carros de rua. Como tem no carro de rua. Mas eles querem... na ideia de deixar elétrico, era para emitir menos e ficar mais próximo do elétrico. A ideia era essa. A gente tá vendo que não tá dando certo. Tá, entendi. Era essa palhaçada que a gente já sabe que... E aí a gente vai terminar falando da Honda, porque a Honda trouxe em 2016 aqui o seu NSX atualizado. Quem é fã do Senna lembra do Senna andando com o NSX, lembra daquele vídeo O sapatinho do Michael Jackson, a meia do Michael Jackson. Ele em Suzuka com a câmera desgraçada essa. Com a câmera filmando o punta-taco com o sapatinho do Michael Jackson, descendo o cacete ali na pista, classiqueira. E aí a Honda traz em 2016 o seu NSX repaginado com os motores elétricos, com a parte híbrida funcionando e o mais legal, tornando os eixos funcionais, a tração das rodas passou a ser também independente, mesmo estando no mesmo eixo. Se você está entrando na curva e uma roda está precisando de mais tração, ela vai tracionar mais a de dentro, vai diminuir, tracionar mais a de fora, vai diminuir a tração da de dentro para te dar mais velocidade de contorno. E isso também é uma herança, quer queira, quer não, da própria Fórmula 1. A Honda, desde as épocas áureas dela, final de 80 ali, começo dos 90, nunca deixou
de estar de olho na Fórmula 1, viveu agora um momento mágico com o Max Verstappen. Só não dá certo com o Alonso. Novamente ela forneceu o motor para um dos melhores pilotos do planeta da história, que é o Max Verstappen, assim como foi o Senna na época. Então a Honda está sempre ali, por mais que hoje a gente não escute falar tanto de Honda mais na Fórmula 1, tanto é que a própria Red Bull virou Ford, mas a Honda está sempre lá de olho em tecnologia e não vai demorar para eles voltarem, não. Cara, esse carro, o de rua, né? É uma tristeza também que deu vários problemas. Ele realmente, é isso que o Gui falou, os dois motores. Essa configuração dos dois motores elétricos de trás é o que a Ferrari usou, né? Vai, que agora tem a 849, mas SF90, a Revuelto, McLaren tem uma derivação semelhante na Artura, mas tecnologias semelhantes, mas colocada de maneira diferente. A Chevrolet com Corvettes R1X aí também. O que acontece nesse carro? A gente viu o conceito desse carro no Salão do Automóvel aqui, 2010, conceito. E já falava que ia ter motor elétrico, a gente brincava, pô, coitado do Senna tá revirando túmulo, que agora estão tudo elétrico essas porra, né? Cara, mas foi uma tristeza que demoraram muito pra pôr no papel. Esse carro tinha que ter vindo na época do 918, porque a brincadeira depois, eu falei, cara, é o mini 918. Só que chegou no fim da festa. Acabou, não, já cantaram parabéns. Putz, aí o carro já, tipo, ficou caro, demorou, até a responsável pelo carro é uma mulher, ela é muito boa, eu vi a apresentação dela, bem legal. Questões também, eu tenho um vídeo legal, acompanho o pessoal do Best Motor lá fora, o Kenshi Tsuchiya. Isso é muito bom, Best Motor. Péssimo de dinâmica. Ele tá fazendo junto com os GTRs, o carro solta a traseira, ele não consegue controlar. Tipo assim, o review do carro, cara, o carro é legal se você demais, não tá no limite. Fora isso, o carro, infelizmente, tipo, equilíbrio péssimo, fica indomável. que pena. Tipo assim, é um carro que veio atrasado e veio mal equilibrado. Provavelmente teve a versão final, acho que é Type S, acho. Mas chegou meio que no fim de festa, todo mundo embora já, a pessoa chegou, acabou, pois é. Acabou. Uma pena, mas é uma tecnologia incrível, porque usou até na Ferrari, essa F90. Não, incrível mesmo. E aí a MG1 a gente já falou. Isso. E aí o que a gente tinha para trazer para vocês foi isso, é um episódio longo, mas um episódio com muita qualidade de informações, qualidade técnica, para vocês poderem visualizar o que está nos seus carros, o que está no carro que você está indo ver para comprar na concessionária, no carro seminovo, o que tem disponível de tecnologia e ao mesmo tempo você fazer analogia olhando para a Fórmula 1 e saber o que esses caras estão o tempo inteiro desenvolvendo na pista, que é o desenvolvimento máximo de tecnologia automotiva, tá lá na Fórmula 1. Gui, posso fazer uma provocação? Claro, deve. A gente viu aí, né, ferrarista, tudo mais, né, a galera... Ele nem viu apontando. Todos os carros têm problemas, né, os deles são os melhores, mas vamos ver se, né, faz tanto tempo que a gente não vê um título de uma Ferrari aí, né, na Fórmula 1, né? Cara, é verdade. Eu tô na torcida... Nem me lembro a última vez. Quando foi a última vez? Nem me lembro a última vez. Foi 2007 com Kimi Raikkonen. Nossa senhora, muito tempo, né, meu? Quase 20 anos. Tá na hora, né, meu? Esses inventaram... O do Massa teria sido em 2008. Achei que não, mas vai ganhar. Esse ano, se a Ferrari não cagar no box, Eu até gosto da marca, mas o Lewis não gosto dele. Não, eu gosto dele, eu gosto da equipe e vai ganhar. O Lewis efeito Kardashian. Depois que ele saiu da Mercedes, eu também já amor, não gosto muito mais dele. O que o amor não faz na vida de um ser humano, que a mulher na faz vida na de vida um do homem, homem, né? Que é isso aí, né? Não só Kim isso, Kardashian, né? Porque o Kimi Antonelli já jogou a praga da toalha lá, né? Eu acho que ela pegou a toalha pra fazer mandinga. Ela pegou ali como quem não quer nada. Tenho certeza que aquela toalha, esses negócios desses ricos aí de cabala, essas coisas aí, eu tenho certeza que essa toalhinha foi parar... cabelinho ali Essa toalhinha foi parar num lugar que a gente não sabe aonde. Você viu que ela deu uma toalha pra ele? Vi, lógico. Então. Mano, filho, se passou essa toalha em você, aí, ó. Aí o carro parou de funcionar, quebrou o carro. Sabe que vem isso aí, meu. Não sei, tem que ver isso aí. Mas é isso, amigos. isso aí. Obrigado. Valeu. Obrigado pela audiência. Valeu, agradeço ao Ulisses TV pelo espaço. Obrigado, Will, por estar aqui falando de Fórmula 1 com a gente. O homem fala sempre com uma sumidade no assunto aí dos carros. Sabe de mercado exterior melhor do que ninguém. A cara já rindo. É verdade. Ele vai falar besteira. Eu já vi a besteira que ele vai soltar. Já vai ter uma na cara com a caneta. Eu tô quieto. De ser um exímio colecionador. Obrigado, Felipe, pela participação. Obrigado nosso você, amigo, Guilherme. nosso parceiro aí da Auto Friends.
E obrigado, Gabs. Se você quiser aprender mais de mecânico, aprender a como tocar um carro dentro de pista, esse é o cara. Liga pra esse cara, Não é chama mentira, esse Doguinho, cara. eu só jogo simulador. Mentira nada, esse cara toca muito e não é mentira. Obrigado, até o próximo episódio. Valeu, senhores, até mais.